que a gente começa hoje e termina na semana que vem. É sobre liderança e gestão de times de produto, e aí o Pinheiro também vai puxar uma parte falando mais especificamente sobre gestão de design, tá? De designers como um todo. E eu acho que é isso. Essa é a nossa agendinha de hoje. Então, tem uma parte mais introdutória aqui, a gente vai passar a discussão por três grandes blocos aqui, né? Três grandes níveis. Um é uma coisa mais ampla, outra é uma coisa mais pragmática aqui de dia a dia de trabalho. E, por último, aí esse Só os Sobreviventes Verão, que é uma coisa mais filosófica mesmo, tá? Então, eu me reservei o direito aqui de, na última aula, a gente dar uma filosofada. Então, quem já estiver cansado de mim aqui no último bloco pode ir embora, que eu não vou julgar, eu vou entender. Eu, no lugar de vocês, talvez fosse embora também, então tá tudo certo, tá? Bom, dito isso, pessoal, esses daqui são os três grandes blocos, tá, que a gente vai trabalhar hoje. Então, primeiro, essa evolução mais high level aqui das formas de organização como um todo, né? Então, vai ter uma coisa bem conceitual mesmo. Depois, uma parte mais focada em dia a dia de produto, e depois essa parte mais filosófica do indivíduo nesse meio do caminho. Mas antes, só para dar um pouquinho de contexto para vocês, de onde que veio, né? Eu não sou especialista em gestão, né? Eu trabalho com produto há algum tempo e faço gestão de times de produto há algum tempo já, mas eu não sou, não sei quem aqui já fez MBA, pós-graduação e tal, que sempre tem aqueles gurus de gestão lá, de 35 anos de McKinsey, né? De 40 anos de P&G e tal. Eu não sou essa pessoa, né? Não vivi a vida inteira fazendo gestão de pessoas. Inclusive, minha visão de gestão é até um pouco diferente da média. Mas isso aqui começou a me chamar muita atenção, esse tópico como um todo começou a me chamar muita atenção, e esse foi o primeiro dado que me fez olhar para isso, que é a penetração de distúrbios mentais no mundo. Tá? Então, tem a evolução disso a partir através do tempo aí. Eu peguei o dado mais recente aqui de 2017, se não me engano. Então, lembrem que isso é pré-pandemia, né? Pós-pandemia, esse número piora vertiginosamente, né? Dado o contexto de reclusão, né? Dessa coisa toda, as mudanças sociais que a gente viveu, Bolsonaro no poder, essa coisa toda. Mas isso aqui era um dado já bem preocupante, né? A gente vê países aqui, no caso do Brasil, por exemplo, entre 15% e 18% de penetração de doenças mentais na população. E aí eu vi um paralelo mais ou menos interessante, né? É triste, mas é interessante, que os países mais desenvolvidos, inclusive, né, no hemisfério norte aqui, têm a maior penetração, né, dessas doenças mentais. Isso me chamou muita atenção, né? E aí eu fui dar uma olhada, até historicamente, né? Eu fui dar uma pesquisada aqui em fontes que falavam sobre trabalho, e a primeira coisa que eu fui ler foi sobre Freud, lá no, não sei quem já leu esse livro aqui, mas o Mal-Estar na Civilização é um dos primeiros livros em que ele fala sobre o mundo do trabalho e como é que isso influencia na felicidade das pessoas, né? E Freud falava lá atrás que a felicidade, na verdade, a profissão tinha um impacto muito grande na satisfação, principalmente quando ela era escolhida livremente, né? Quando você podia fazer da sua atividade profissional alguma coisa que te desse prazer efetivamente. Mas lá na época de Freud ainda, ele citava que, apesar disso, o que a gente via mais predominantemente na sociedade era o contrário, né? Eram pessoas que tinham linhas de atividade profissional muito distantes daquilo que elas realmente queriam fazer. E aí, pegando dados de trabalho especificamente, né, eu peguei aqui duas fontes que são bem confiáveis, que é a Deloitte e a Gallup, né, de 2 anos diferentes aqui. A gente mais recentemente ouve falar nesse termo chamado burnout, né, que são as pessoas que sofrem de um estresse crônico a ponto delas precisarem se ausentar do trabalho por conta desse estresse. Então, dados que eu também achei muito bizarros, né? Por exemplo, 77% dos entrevistados aqui pelas essas duas fontes tinham sofrido burnout no emprego atual. Quando a gente faz o recorte só dos millennials, né, o pessoal que nasceu a partir da década de 88, 90, 84% já sofreram burnout, e 87% se dizem não engajados com o trabalho atual. Então, isso tem quê um pouco mais complexo, né? Eu trouxe aqui uma frase lá do Taleb, do Antifrágil, que é um livro, para quem não leu, acho que é um livro de cabeceira, né? Que ele fala um pouco do contexto de modernidade, né? Então, todo mundo que trabalha hoje no mundo corporativo é quase que refém do que é a nossa modernidade atualmente, que é basicamente a gente, ser humano, sendo reduzido a uma peça na engrenagem econômica, né?
no fim do dia é isso, a gente faz parte de um mecanismo ali de geração de lucro, de capital e tal, e a gente reduz os seres humanos a uma pecinha que precisa ser útil, né, que precisa ser eficiente num sistema maior. E para piorar um pouco a situação, quando a gente olha quem está na liderança, né, das empresas de modo geral, esse aqui foi uma reportagem da Exame, mas que tem alguns estudos também que reforçam esse ponto, você vê que 21% dos CEOs, em média 20% dos CEOs das grandes empresas apresentam traços de psicopatia. Então, na prática, a gente vive num sistema, né, de pessoas que, para chegarem em níveis mais altos de poder no mundo corporativo, elas desenvolvem ou elas são recompensadas por ter traços parecidos com traços dos psicopatas, né, dos serial killers da vida, que são pessoas hiperfocadas, pessoas que têm muito pouca empatia, né, não conseguem se relacionar muito bem com seus pares, elas estão mais preocupadas com o resultado do que propriamente com as pessoas ou o ambiente em torno delas e tudo mais. E aí, um traço interessante, né, é que esse percentual de CEOs que apresentam traços de psicopatia é o mesmo percentual que a gente encontra em presídios, né? Então, para vocês verem que, né, ser CEO não sei se é tão bom assim, né? Eventualmente a gente está recompensando as pessoas por comportamentos meio bizarros. E aí foi muito engraçado, porque bem quando eu estava construindo esse material, né, eu estava vendo esse documentário sobre o Donald Trump lá no Netflix, e eu pausei isso aqui, eu juro para vocês, gente, eu tô sendo o mais honesto possível. Eu pausei o documentário num determinado momento, fui fazer outra coisa, e quando eu voltei, estava justamente nessa frase, que era uma pessoa que trabalhava para ele dizendo: eu achava que ele era um sociopata. Então, várias dessas figuras, né, Elon Musk, né, Donald Trump, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, várias dessas pessoas têm traços de comportamento extremamente complexos, né, para dizer uma linguagem mais fofa, de comportamento. Então, na prática, a gente, enquanto sociedade, né, e trabalhadores de modo geral, a gente responde para esse tipo de comportamento, a gente tem esse reforço positivo de comportamentos, às vezes hiperagressivos, às vezes quase nada empáticos, que obviamente vão trazer resquícios, né, muito negativos para o nosso dia a dia e para o ambiente que a gente está trabalhando. Então, isso foi o que me motivou a dar uma aprofundada nessa temática. E aí, entrando no conteúdo em si, gente, eu dividi aqui essa primeira etapa, né, da evolução das organizações numa parte mais macro e depois entrando especificamente nas empresas que a gente tem hoje em dia. Deixa eu só ver o chat aqui, tem 2 pontos. Houston, dica de pesquisar relatório de IPO. Fiz uma pesquisa superficial e não encontrei nada concreto. Consigo sim, Houston, mas na prática, cara, coloca lá Bovespa, formulário IPO, que você consegue encontrar bastante coisa. Se não, coloca em inglês, na Nasdaq, né, mesma coisa, o formulário F-1 ou S-1, o da Nasdaq. Aqui no Brasil eu não sei o nome, mas lá é assim que eles colocam, beleza? Beleza, valeu. Boa. Mas qualquer coisa também me manda uma mensagem para o Shigil que eu já te encaminho depois e a gente vê. Ou então no intervalo aqui eu dou uma fuçada e te mando, tá? Mas se preocupa não que a gente vê. Bom, mais gente falando aqui. Patrícia, beleza. Hugo, com certeza um soft skill não ser psicopata é interessante para CEOs, né? E beleza. Então, dito isso, vamos seguir mais um pouquinho. Falando sobre esses tipos de organização, gente, o mais macro aqui que eu queria trazer para vocês é o Yuval Harari, né? Não sei quem aqui já leu o Sapiens também, mas acho que é outro livro de cabeceira. Ele fala um pouco sobre a evolução da humanidade de modo geral, né? Um livro ali bem conciso, assim, por assim dizer, né? Então, o que ele fala lá atrás é que o que possibilitou a gente começar a se organizar, grupos maiores, né? E começar a cooperar entre a gente foi uma das revoluções que a gente viveu, né, que foi a revolução cognitiva, que acontece há mais ou menos 70, 30 mil anos atrás. Então, a partir desse momento, o homem, o ser humano, né, o Homo sapiens sapiens, ele deixa de se organizar em pequenos grupos e ele começa a se organizar em grupos cada vez maiores, né? Depois disso, a gente vai viver sociedades que deixam de ser nômades e começam a se fixar em alguns lugares, a gente começa a ver a agricultura surgindo e tudo mais. Mas o primeiro grande passo de desenvolvimento foi a criação da comunicação. A escrita vem depois disso, mas a comunicação, de modo geral, foi esse primeiro salto evolutivo. E aí a gente passa por algumas grandes revoluções depois dessa, né? Então a gente sai dessas sociedades nômades, né, baseados em
em extrativismo para uma sociedade baseada na agricultura, né? Então, a gente está falando dessa primeira revolução aí neolítica. Depois, a gente começa a ver o setor secundário surgindo. Então, a gente está falando mais ou menos ali de 1900, né? A virada do século, que é quando a gente fala da Revolução Industrial e tudo mais. Então, a sociedade já começa não só a crescer em volume de pessoas, mas em começar a mecanizar não só o processo produtivo, mas também as pessoas, né? A gente já precisa, e aí a gente começa a falar de criação de mão de obra, né? A gente não educa as pessoas para que elas sejam livres, né? Para que elas consigam pensar, mas sim para que elas se encaixem no modelo produtivo. Então, eu preciso ensinar as pessoas a produzirem dentro de um sistema que eu estou criando, que é um sistema industrial, né? Depois disso, a gente vê uma nova revolução, a gente começa a falar sobre o setor de serviços, né? Então, não sei quem sabe hoje, mas a maioria dos países hoje, mais de 60% do PIB geralmente é serviço, né? Então, grande parte da riqueza que o país gera é uma riqueza baseada em serviço. A Mori, né, é uma empresa prioritariamente de serviço, de Gympass é uma empresa de serviço, tecnologia, de modo geral, está muito pautada nisso. E aí, por último, né, na década de 2020, mais ou menos, a gente começa a ver esse último salto evolutivo, que é o que a gente chama de sociedade regenerativa, né, ou o setor quaternário baseado em inovação, baseado em conhecimento, baseado em todas essas tags aí que a gente vê pipocando hoje em dia. Cliquei, eu sempre clico, não era para ter clicado. Voltei. Então, isso aqui tudo tem referência depois, tá, gente? Todas essas fontes, esses links aqui estão na apresentação, depois quem quiser dar uma olhada, só dá uma fuçadinha lá. E aí, o que é essa tal dessa sociedade regenerativa, né? É a primeira vez em que a gente vê, de uma maneira um pouco mais estruturada, a gente saindo do extrativismo e a gente começando a pensar em alguma coisa que é realmente sustentável. Então, a gente sai dessa ideia de fontes de energia não renováveis, né? Então, petróleo, extração de minério, essa coisa toda de uma economia mais antiga, e começa a entrar cada vez mais em fontes renováveis. Então, quando você vê uma Tesla da vida, né, que chega a ser uma empresa multibilionária produzindo quase nada, pô, as pessoas não estão comprando o valor presente da Tesla. Elas estão comprando a ideia de que no futuro a gente não vai ter mais um motor a combustão de gasolina, né? A gente vai ter o hidrogênio, vai ter fonte renovável, vai ter a bateria, e a Tesla está movimentando a economia cada vez mais para esse lado. Mesma coisa a WEG no Brasil, né, que começa a desenhar, a construir esses motores elétricos e tudo mais. Então, tudo isso que a gente fala de fontes renováveis ao invés de fontes não renováveis, a gente começar a falar cada vez mais de reutilização, né, de reciclagem, essa coisa toda, pauta esse zeitgeist, né, que a gente tem agora, esse mundo que a gente vive agora, que é esse mundo mais baseado na regeneração e menos em extração, né? E aí, a forma como isso reverbera para as empresas é um negócio chamado ESG, né? No fim do dia, a tradução quase que, né, esdrúxula aqui disso tudo que a gente está falando para o nosso dia a dia, né, de empresa, é esse conceito lá das empresas que são socialmente, ambientalmente e sustentáveis do ponto de vista de governança. Então, esse termo aqui ele surgiu lá por volta de 2014. Eu coloquei até o nome do livro aqui, era O Segredo das Empresas Mais Queridas. E aí a mesma empresa que deu o nome, né? Esse livro é um livro que falava sobre um negócio chamado gestão baseada em stakeholder, né? Foi a primeira vez que eu tive acesso a alguma forma de gestão em que tentava equalizar todos os stakeholders da empresa. Então, até antes desse paradigma, né, a gente tinha a ideia de que a empresa ela tinha que gerar lucro. Se ela vai matar pessoas no meio do caminho, se ela vai acabar com o país, eu não sei se vocês sabem, mas aquela Companhia das Índias Orientais, ela governou Nova York por alguns anos. Então, você imagina, uma empresa que governava uma cidade, né? Então, tudo isso para quê? Para gerar lucro, para conseguir crescer o patrimônio da empresa e tudo mais. Então, a partir de 2014, mais ou menos, a gente começa a ver algumas formas de gestão baseado em a quebra desse paradigma do lucro, só pelo lucro, do crescimento pelo crescimento, e a gente começa a ver a gestão baseada em stakeholders. Então, o que isso significa? É que a empresa ela tem que ser sustentável para os funcionários, para os acionistas, obviamente, para os donos da empresa, mas também para a sociedade, também para todas as pontas, né? E o ESG, ele nasce desse contexto e ele começa a ser um indicador que mostra a sustentabilidade da empresa em vários aspectos, né? E aí você cada vez mais vê
não só fundos de investimento, né, que investem em empresas ESG, como cada vez mais a discussão de sustentabilidade permeando vários fóruns, inclusive ONU, essa coisa toda que também encabeçou isso há muito tempo atrás, cada vez mais apertando o cerco em relação a isso. Então, quando a gente vê Bolsonaro, né, indo lá para a ONU falando que não existe desmatamento no Brasil, que isso é tudo maquiagem, não sei o que lá, você imagina como é que isso reverbera, né, no mundo das empresas também. Você tem uma série de países que não quer mais fazer negócio com o Brasil porque, puta, o cara lá está dizendo que não existe desmatamento. Então, enfim, isso cada vez mais entra no nosso dia a dia, né, enquanto empresa, enquanto gestão. E aí, quando você vai olhar o comportamento de buscas até, né, por esse termo ESG, ele vem crescendo bastante ao longo dos últimos tempos e aqui quando ele surge, né, mais ou menos lá por volta de 2008, mais ou menos, você vê que tem um começo aqui, mas depois ele dá uma adormecida e de alguns anos para cá, e também muito acelerado pela pandemia, né, você vê que isso começa a ganhar cada vez mais tração, e não é só no Brasil, né, é um negócio que você vê que permeia o mundo inteiro. Bacana. Dito isso, gente, alguma reação até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vi que tem mais um comentário aqui do Marcos. Acho que o Marcos está tendo problema com o áudio. Mas algum comentário aqui de... Oi? Algum comentário até agora do conteúdo? Gente, alguém quer trazer alguma coisa, alguma questão? Ou seguimos? Maravilha. Boa. Então, seguimos. Então, ok, dado esse primeiro desenvolvimento aqui que a gente passou, né, vamos entrar um pouquinho agora na camada das empresas, efetivamente, né? Quando a gente fala de formas de organização para dentro das empresas, a gente tem uma série de frameworks, né? Uma série de maneiras de fazer isso. Então, você tem lá esses arquétipos da Carolyn Taylor, lá, né? Que ela divide as empresas entre customer-centric, né? A empresa focada em inovação, a empresa para o greater good e tal. E aí você tem uma série de definições, né? Então, a empresa inovativa ela tem um conjunto de crenças, ela tem um conjunto de valores e tudo mais, e assim por diante. Mas eu trouxe, e aí tem algumas centenas de modelos de gestão aqui para a gente estudar na administração tradicional, tá? O que eu trouxe para vocês aqui como principal driver, né, é um camarada que eu gosto bastante, chamado Frederic Laloux, que é um estudioso francês que ele escreveu um livro chamado Reinventando as Organizações, e nesse livro ele faz um paralelo entre os modelos de gestão e os estágios de consciência humana dos gestores daquela empresa. Então, para ele, a forma como a empresa se organiza e a forma como ela faz a gestão interna tem muito a ver com a forma como os fundadores veem o mundo, né? Então, e aí a partir disso ele começa a desenhar como é que são esses modelos, fazendo o trabalho de pesquisa dele. E aí essas são as camadas que ele cita lá no Reinventando as Organizações. Essa parte do livro acho que é até a mais interessante como um todo, porque você consegue ver claramente, né, nas empresas que você trabalhou ou que você trabalha hoje, qual é o paradigma que essa empresa está. Então, a primeira delas, né, a menos evoluída, vamos assim dizer, né, são as organizações impulsivas, que a gente está falando basicamente, o paralelo claro disso aqui é o exército, tá? São as tribos, de modo geral, né? Minto, na verdade, o exército não chega nisso porque acho que ele já está mais numa linha de conformista, porque ele tem a hierarquia formal. As impulsivas é basicamente a lógica dos bárbaros, né? Então, você tem uma primeira camada de divisão do trabalho, quem que faz o quê dentro daquela sociedade, e uma lógica muito forte de autoridade de comando e controle, né? Então, papéis muito fortes. Então, você tem o rei, que é um monarca muito poderoso, né? Então é uma figura central. Você tem todas aquelas disputas de poder, né? Da família querendo matar o rei para roubar o trono. Então toda essa lógica ela se dá dentro dessas organizações vermelhas ou as organizações impulsivas. Num segundo estágio, quando a gente fala das organizações amarelas, a gente já começa a ver hierarquias bem estruturadas, né? Hierarquias formais ali, as posições claras do quem que faz o que dentro desse sistema, e você começa a ver uma processualização do processo de trabalho. Então, além de você ter responsabilidades claras ali para todo mundo, você tem o como, né? Também documentado e explícito para todo mundo. Num terceiro nível, a gente vai olhar para as organizações laranjas. Então, aí você já começa a ouvir falar da meritocracia, né? De que a gente remunera mais, ou a gente reconhece quem faz o melhor trabalho. Nem vou entrar no mérito se meritocracia faz ou não faz sentido, né? Porque acho que conceitualmente ela já não faz sentido, porque ela
parte da premissa de que todo mundo sai do mesmo ponto, e não existe isso, né? O Shigeo tem a família dele, que criou ele de uma forma diferente da minha, a formação dele é uma, a minha é outra. Ele entrou no dia 2 na empresa, eu entrei no dia 14. Só essas variáveis aí já fazem serem seres humanos completamente diferentes, e tratar a meritocracia como uma coisa unificada é muito difícil, né? Mas são empresas que estão muito baseadas nisso, nessa lógica de responsabilização, né? Então, aquele velho ditado, né, de cachorro que tem 2 donos morre de fome, né? Então, se não tem um dono claro ali, não funciona. Modelo meio Ambev, né? A gente dá a responsabilidade, vai aumentando a pista ali para a pessoa, e a pessoa vai evoluindo ali no que ela tem de responsabilidade. E, opa, acho que o Hugo conseguiu o som aí, mas acho que foi sem querer, né? Vou continuar. E essa lógica toda de inovação, né? Da gente começar a pensar em coisas fora da caixa, essa coisa toda. E aí, no próximo nível, a gente tem as organizações pluralistas, né? Então, aqui a gente já tem bem menos empresas trabalhando nesse paradigma. Então, é esse modelo baseado de todos os stakeholders são privilegiados, não tem ninguém em detrimento do outro. Você tem a lógica de empoderamento e gestão igualitária, né? Então, a gente começa a ver a quebra da hierarquia, né? Ou pelo menos a diminuição dos níveis dentro da empresa. E aí, no último estágio, que ele chama das organizações evolutivas, né, ou as organizações TEAL, ele traz 3 grandes características, que é o que a gente vai entrar mais para frente, que são a autogestão, o propósito evolutivo e a integralidade. Tá? E aí, qual que é a brincadeira? Né? O grande problema é que a maioria das empresas, né, quando a gente está explicando ali aquele slide anterior, eu imagino que vocês vão concordar comigo que a maioria das empresas ainda estão nesse cenário conquistador. Né? Então, a gente ouve muito falar sobre meritocracia, sobre responsabilidades claras ali das pessoas e o dono do projeto, né? Ou geralmente tem aquela coisa da personificação da área, né? Então, não é a área de produto, é a área do William Leal. Então, se teve um problema, com o que eu resolvo? Com o William Leal. E aí, abaixo do William Leal pode ter 5.000 pessoas, mas não importa. O William Leal é quem resolve aquele problema, né? Então, essa lógica toda ela está muito presente nas organizações conquistadoras. E aí, desculpa pegar o teu nome para Cristo aqui, William. Então, a maioria das empresas estão nesse paradigma aqui, enquanto os problemas que a gente vive e o cenário que a gente está mais dinâmico, ele geralmente pede formas de organizações e atitudes que estão mais próximas das organizações evolutivas. E aí vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer com isso. Bom, então, vocês já devem estar carecas de ouvir falar, né? Em várias das aulas aqui a gente citou isso de alguma forma, né? A gente vê esse mundo cada vez mais complexo, ambíguo, volátil e tal, que demanda decisões mais rápidas e mais dinâmicas, e geralmente tomadas de decisão em níveis mais baixos da empresa, porque é quem consegue decidir mais rápido a coisa ali, né? Você vê uma série de... Tem até esse termo cunhado lá por um escritor americano chamado Uber Moment, né? Que são essas empresas que aparecem do nada, essas startups que aparecem do nada e acabam com mercados inteiros e recriam mercados do zero. Então, a Amazon para o varejo, Netflix para blockbuster, né, para essa coisa toda de vídeo, DVD e tudo mais. E a expectativa de vida das empresas ela acaba sofrendo um monte com isso. Né? Então, esse gráfico aqui a gente já até falou em outras aulas também, mas a gente sai de uma expectativa de 60 anos de vida, mais ou menos, para menos de 20 nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E a grande questão, né, como é que isso influencia na prática? Né? É que a maioria das empresas elas estão organizadas, e aí tem um paralelo muito claro até com a engenharia de software, né, como grandes monolitos. Né? Então, grandes pedaços de código, né, grandes estruturas ciladas, né, que não conversam muito entre si, que tem uma interdependência muito grande entre todas as partes ali. E aí tem até essa lei de Commons, né, que é um pesquisador, um matemático que falava um pouco de que a forma como os times estavam organizados e a forma como eles dialogavam, né, efetivamente, o padrão de comunicação refletia na estrutura do software em si, né? Então isso é muito legal, porque se você vê que um time que ele é muito cilado nos fluxos de comunicação dele dentro daquele próprio time, ele tende a construir um software mais parecido com um monolito do que uma estrutura, uma arquitetura mais quebrada, né? E aí esse ambiente mais estável, né, que a gente tinha antigamente, ele começa a lidar com um ambiente cada vez mais volátil, né, em que essas estruturas verticalizadas e duras, né, elas precisam ser quebradas cada vez mais. Acho que o Rafa Alves falou bastante sobre isso na primeira aula lá, eu trouxe até esse slide dele aqui, e a gente vê as organizações cada vez mais parecidas com organismos, né?
E aí, que tipo de organismo? Aí eu trouxe até um conceito aqui, dando uma extrapolada. Eu não sei aqui quem já viu esse conceito, mas tem um conceito no pensamento complexo chamado emergência, que é basicamente a explicação de como vários dos sistemas naturais que a gente tem no mundo natural mesmo, na biologia, né? Eles são construídos sem uma linha de comando e controle, sem uma linha de inteligência central. E aí um exemplo disso é um formigueiro, mas o cupinzeiro segue a mesma ótica, as abelhas lá na colmeia seguem a mesma ótica, que é a seguinte: você não tem uma estrutura de comando e controle hierarquizada, né? Então você não tem a formiga rainha que manda em tudo. Na prática, esses sistemas eles são muito mais pautados em feedbacks entre os pares, né? Então, cada um tendo um pedaço pequeno da informação e essa informação sendo transmitida de membro para membro ali da maneira mais rápida possível. E esses sistemas são extremamente complexos e inteligentes. Em que sentido, né? Todo formigueiro do mundo ele tem a mesma planta. Então, quando você corta o formigueiro no meio ali, você tem a mesma organização, qualquer tipo de formiga, em qualquer lugar do mundo, que é o berçário fica no extremo oposto do cemitério das formigas. A temperatura média dentro de um formigueiro ela se mantém estável o ano inteiro, independente do lugar. Então, pode ser na África ou pode ser no Canadá. Dentro do formigueiro vai estar 26 graus o ano inteiro. E tudo isso sem nenhum tipo de inteligência de cima para baixo, né? Então, o Steven Johnson escreveu esse livro chamado Emergência, em que ele começa a explicar como que é a distinção entre sistemas que são top-down, né, em que as decisões elas são centralizadas no alto da pirâmide, e esses sistemas em que eles são bottom-up, né, e as decisões elas nascem de baixo para cima. E aí depois teve até um outro livro bacana chamado A Sabedoria das Multidões, em que tem uma sistematização mais clara desses processos de decisão. Mas o exemplo que eu trouxe aqui, saindo do mundo natural e entrando no mundo humano, né, basicamente a forma de governo da Suíça. E tudo bem, né, a Suíça é um país super pequenininho, né, mas na prática, a forma, e é um dos países mais ricos do mundo, né, vocês devem saber, o governo na Suíça, a maior autoridade não está no governo federal, né? Ela está nos governos locais, nos governos municipais. O governo federal ele tem uma camada de decisão ali, que é basicamente tudo, ou o que sobrou, né, da autonomia dos municípios. Então, definição de orçamento, essa coisa toda, está tudo no nível municipal, enquanto o governo federal ele tem uma camada muito menor de poder. E, além disso, né, as decisões que acontecem no nível federal, todas elas passam por referendo. Todas elas o povo tem que votar e definir se aquilo faz sentido ou se não faz sentido, se vai ser aprovado ou se não vai ser aprovado. Então, essa é a forma mais pulverizada, né, de você organizar um país sem uma estrutura central e formal e que tem se mostrado super antifrágil, né, como o Taleb diz lá no livro dele, e super inteligente ao longo do tempo, né? E aí eu trouxe aqui um outro slide do Rafa, né, lá da aula de produto também, a primeira aula de produto, que ele falava dessa distinção entre as organizações hierárquicas e as organizações em rede. Então, pontos fundamentais aqui para a gente lembrar essas organizações mais hierárquicas, elas geralmente trabalham nessa estrutura top-down, que significa sistematizar os processos, bem na linha das organizações conquistadoras que a gente viu, né? Ter responsabilidades claras, sistematizar os processos todos e tal, instrução detalhada de tudo que tem que ser feito e tudo mais. O que isso gera, né? Um monte de silo dentro da empresa, né? Então, áreas que não se falam, processos que esbarram, criam dependência de uma área com a outra e tudo mais. Enquanto que o outro paradigma, né, que são as organizações em rede, elas funcionam de maneira mais auto-organizada, né? De maneira mais autogerida. Então, você tem times que são responsáveis pela entrega de ponta a ponta. Você tem o papel do gestor muito mais como um facilitador do processo do que propriamente como um tomador de decisão, né? Nas empresas, nesse modelo top-down, o que acontece na prática, né? Se houve algum tipo de divergência dentro do time, isso é escalado, chega até um nível mais alto da hierarquia, ali o gestor toma a decisão e isso desce novamente, né? Esse é o papel do gestor, é um decisor no processo. Aqui, o gestor ele não é um decisor, ele é um facilitador do processo, né? Então, é alguém que vai garantir que o time consiga ter as melhores ferramentas, o melhor volume de informação possível para que o time consiga resolver os seus problemas e tomar suas decisões. Para isso, a definição de recursos tem que estar no nível mais baixo, o time tem que conseguir fazer as coisas de ponta a ponta, tem que ser um time volátil, né, que aumenta, diminui de tamanho conforme o desafio que tá sendo proposto e tudo mais. E aí
chego num ponto que vocês devem estar pensando, pô, legal, bacana, até aqui parece que faz mais ou menos sentido ou não, quero ouvir um pouquinho de vocês também. Mas qual que é a maior barreira, né, para as organizações evoluírem nesse sentido, né? A resposta pragmática é pessoas, né? Eu trouxe 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo é da McKinsey, num estudo em que eles fizeram para definir qual que é a grande barreira para fazer a transformação digital das empresas. Então, o maior gap que a gente vê, né, entre a média das empresas no Brasil e as líderes no Brasil em transformação digital, o maior gap ele está em organização e cultura, né, nessa frente de como as empresas estão se organizando e como é que é a cultura. E quando você pega alguns dados, como por exemplo esse da Harvard Business Review, que eles perguntaram para 1.000 executivos sêniores, né, qual que é a grande barreira para você tornar a sua empresa mais focada em dados, né, mais data-driven, 90% deles falam que a cultura, né, as pessoas são a grande dificuldade de fazer isso acontecer, né? E aí eu trouxe um porquê disso, né? Não queria me estender muito nessa parte, mas aqui tem um negócio chamado modelo mental da escada das inferências, né? Que é mais ou menos como a gente funciona no nosso dia a dia. Então, na prática, você está vivendo lá no mundo, né? Então, você tem uma série de experiências que você está vivendo. Dessas experiências, você consegue capturar alguns desses dados, né? Então, por exemplo, eu estou aqui trabalhando com vocês na varanda de um prédio em Pinheiros. Então, eu estou aqui olhando para a tela, tem 2 avenidas passando aqui na minha frente, tem o cachorro aqui em casa que está comendo, fazendo isso aqui, tem minha namorada que está fazendo tal coisa. Dado todas as coisas que estão acontecendo no mundo, eu só consigo observar uma parcela pequena dessas coisas que estão acontecendo, que é a nossa aula. Então, eu seleciono esses dados que eu vou observar, eu começo a fazer suposições a partir desses dados que eu consigo observar, daí eu gero as minhas conclusões, dadas essas conclusões, eu crio uma interpretação sobre o mundo, né? Eu começo a criar uma série de crenças minhas sobre o mundo, e depois disso eu começo a agir, né? Então, eu passo por uma série de etapas aqui que são basicamente inconscientes, né? Até o momento em que eu assumo uma determinada posição ou eu assumo um determinado viés para a minha vida. Então, a gente não tem noção de tudo isso que está acontecendo em paralelo. Então, um exemplo claro disso são processos muito básicos nossos do dia a dia, como é o caso da visão, por exemplo, né? Nossas funções cognitivas. Nesse livro lá do Leonard Mlodinow, ele fala um pouquinho sobre a visão, por exemplo, né? 5% do que a gente vê, a gente consegue capturar conscientemente. 95% do que a gente está vendo, a gente não consegue capturar conscientemente, mas vai para o nosso inconsciente, né? Então, a própria estrutura do nosso cérebro, a forma como a gente funciona, grande parte dela não é consciente, né? Grande parte de como as informações são processadas, a gente não chega a ter noção disso, efetivamente, né? E aí você chega num ponto tão bizarro como é o ponto lá do Steve Jobs. Esse artigo é um artigo sensacional, cara, que fala como que os funcionários do Steve Jobs começavam a hackear o jeito como ele funcionava para conseguir persuadir ele de coisas que eles queriam fazer. Então, o cara ele era tão teimoso e tão difícil de lidar que as pessoas começavam a criar maneiras diferentes, né, de tentar convencer eles de coisas que elas queriam fazer. De tão complexo que é você conseguir mudar a cabeça de alguém, mudar a percepção de alguém sobre algum fato. E aí isso acho que é um exemplo extremo, mas é um exemplo que dá uma boa clarificada assim, nesse tipo de questão que a gente está trazendo, que é basicamente essa complexidade de fazer as pessoas mudarem os seus comportamentos, né? Até aqui, gente, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram trazer? Então, beleza. Vou seguir mais um pouquinho. Dito isso, gente, a gente está. Vamos para o intervalinho rápido aqui. A gente tem 2 intervalos hoje, um de 5 minutos agora e mais um outro de 5 minutinhos. Quem quiser levantar aí, dar uma espreguiçada, pegar alguma coisa para comer, beber uma água, fiquem à vontade no banheiro. Vou deixar um cronômetrozinho aqui e 5 minutinhos a gente está de volta para continuar mais um pouquinho da nossa discussão, tá? Boa. Valendo.
Boa, pessoal, voltando aqui. Aqui, o Houston está de volta, vi que o Thiago está de volta, o Shigil também, vamos embora. Maravilha, breakzinho rápido, a gente vai ter mais um ainda hoje. Mas vamos seguir para a nossa segunda etapa aqui de discussão. Opa, isso aqui. Bom, falando um pouquinho agora sobre a organização dos times de produto em si, né, gente? A gente deu uma visão geral ali de como é que isso se dá no nível sociedade, por assim dizer, né? Depois descendo mais um nível empresa. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas reverberações nos times de produto em si, né? Então, começando aqui pela primeira questão que eu acho que é importante a gente trazer, né? Então, lembrando, né, gente, é quase que um desencadeamento aqui das coisas, né? O que eu percebi ao longo do caminho ali, olhando para os times em que eu estava trabalhando, pelo menos, né? E depois eu fui tentar encontrar algumas referências que tentassem validar isso de alguma forma. Então, a primeira delas foi essa referência chamada As 5 Disfunções de um Time, né? O que acontece na prática, né? E que, para mim, pelo menos, fez muito sentido. Todo time que não está funcionando muito bem, a gente observa uma escadinha de comportamentos e de problemas, né? Então, o primeiro deles há uma falta de confiança dentro do time, entre as pessoas que estão ali dentro. Essa falta de confiança gera um medo do conflito, né? Porque, dado que você não se sente confortável, você também não se sente confortável de fazer as coisas que você precisa que aconteçam. Uma vez que ninguém quer gerar conflito com ninguém, né? Um conflito saudável, obviamente, né? Automaticamente a gente deixa de se comprometer com as coisas, né? Então, o próximo passo é uma falta de comprometimento generalizado, que leva a uma ausência de responsabilização, né? Então, dado que eu não vou me comprometer, eu também não me responsabilizo se alguma coisa der errado. E aí, por último, essa falta de responsabilidade acaba impactando nos resultados, né? Então, isso aqui eu já rodei em alguns times, assim, para tentar entender se alguns desses comportamentos eles aconteciam. Eu observei que eles acontecem encadeados. Isso aqui é, inclusive, um livro, é um livro em inglês, mas a tradução é essa, né? As 5 disfunções de um time. E para cada um desses cenários, né, eu tentei trazer um pouco do que eu aprendi também como o papel do líder nesses contextos, né? Então, nesse primeiro momento, né, de falta de confiança, uma coisa que eu acho que funciona bem é você, enquanto líder, dar o exemplo, né? Então, você falar dos erros que você comete, né? Você trazer os problemas que você observa que você faz, você quebrar um pouco daquela casca, né? Daquela persona de trabalho que a gente constrói em torno da gente, né? Aquela persona profissional, e tentar dar uma empatizada um pouco maior com a pessoa que está do outro lado. Isso acho que é um primeiro passo fundamental. No medo do conflito, acho que uma coisa que é relevante também a gente dizer é que o conflito, por definição, ele não é ruim, né? Acho que isso é um ponto que os times talvez mais júniores eles têm muito dessa característica, né? De querer não assumir um posicionamento mais duro ou mais forte para evitar um conflito, né? Na verdade, o conflito por si só ele talvez não seja positivo, mas o conflito ele é produtivo no momento em que a gente começa a questionar as coisas como a gente está fazendo. Se ninguém gera nenhum tipo de conflito, está todo mundo ok com tudo que está acontecendo, na prática não tem evolução, né? Na prática a gente está sempre fazendo as coisas mais ou menos como elas já eram, e é muito difícil acreditar que isso é sustentável no longo prazo, né? Então acho que tem essa questão de você tentar desmistificar um pouco de que o conflito ele não é só ruim, na verdade ele é uma força motriz para a gente melhorar. Na falta de comprometimento, acho que uma ferramenta importante para a gente tentar lutar contra isso é a gente dar visibilidade, né? Quanto as pessoas, na verdade, o maior gatilho para as pessoas se comprometerem mais com o trabalho é você conseguir dar recurso, né? Se a pessoa está precisando de alguma coisa, você conseguir dar aquele recurso para essa pessoa e, ao mesmo tempo, dar a autonomia, né? Deixar que o processo de tomada de decisão ele esteja na mão daquela pessoa. Porque se ela só obedece outras coisas, é natural que o comprometimento, em algum momento, ele acabe, a não ser que seja uma pessoa que realmente não está muito interessada em assumir responsabilidades maiores, né? Ela está confortável com aquilo que está acontecendo ali. E nessa parte de responsabilidade, uma coisa que eu percebo também que atrapalha muito é a gente postergar ou a gente acabar não tendo conversas difíceis que a gente precisa fazer, né? Uma das coisas que eu acho que é fundamentais em trabalhar com produto, né, é a gente sempre olhar para o maior risco daquele produto, né? Então, ao invés de a gente deixar para mitigar
aquele negócio que talvez é o mais preocupante lá na frente, a ideia de trabalhar com produto é você sempre trazer o maior risco para a primeira coisa que você precisa validar. Isso funciona com relacionamentos também dentro do time, né? O maior problema é o primeiro problema que você tem que tentar resolver junto com o time, né? Se é alguma questão de relacionamento, se é alguma questão de estrutura, não dá para você ficar no paliativo ali, tentando postergar aquele problema até o momento em que ele explode. Na verdade, você precisa, pelo contrário, assumir que o maior problema é o primeiro problema que você precisa resolver. Isso funciona para o produto, isso funciona para o time como um todo, né? E, por último, uma alavanca, um gatilho que também é bacana para tentar aumentar esse compromisso das pessoas com o resultado, né? Você começar a democratizar esse resultado positivo, né? Então, ao invés de você falar, pô, sei lá, a Patrícia mandou super bem no quarto passado com a entrega XYZ, putz, não foi a Patrícia, foi o time todo, né? A Patrícia fez parte de um time que entregou coisa X ou Y. Uma vez que você consegue quebrar essa visão individualizada e começa a trabalhar nessa visão mais time, mais coletiva, é natural que o comprometimento ele também se distribua dentro do time. Sempre vai ter alguém que puxa mais a responsabilidade, é óbvio, né? Mas uma vez que você prize todo mundo, né, é natural que essa responsabilidade, ela, aos poucos, ela vá sendo distribuída e descentralizada, né? Mas esse é um primeiro ponto aqui que geralmente funciona bem, você tentar mapear essas disfunções dentro do seu time, tá? Como é que isso geralmente se mostra, né? Como é que isso se reflete? Geralmente em notas baixas de bem-estar, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui de um time que eu trabalhei lá no iFood, que a nota mais baixa do time, de longe, quando a gente rodava as pesquisas lá de NPS, de satisfação e tal, era bem-estar. E a segunda coisa era a carreira. Na verdade, a mais baixa era a carreira, né? Mas não estava muito no nosso controle ali de dentro do time. E a segunda mais baixa era bem-estar, e muito focado nisso, né? Na falta no medo do conflito, né? Na gente não se sentir confortável de dizer o que a gente não sabe, ou o que a gente não está gostando. E aí, para tentar endereçar esses pontos, né? Eu tentei formular algumas premissas aqui para a gente pensar em soluções, tá? Então, a primeira delas tem a ver com essas duas referências aqui. Para quem não viu, são filmes do Netflix. O primeiro é bem rapidinho, foi o que ganhou o Oscar de curta-metragem desse ano agora, e é um filme que fala sobre o racismo estrutural nos Estados Unidos. Tá? E o segundo é sobre um experimento chamado Experimento de Milgram, que é um experimento que aconteceu numa universidade americana, em que eles fizeram uma encenação, né, que parte dos alunos eram carcereiros de uma prisão e a outra parte eram prisioneiros, né? E eles tiveram que interromper esse estudo no meio do caminho porque eles começaram a ver maus tratos entre os alunos daquela mesma turma. Então, o que esses dois exemplos eles mostram para a gente, né? Quando a gente vai pensar em solução, qualquer tipo de solução que a gente vai pensar, a gente precisa buscar soluções sistêmicas, né? Então, o que é uma solução sistêmica? Por exemplo, se a gente está tentando fazer com que o time trabalhe de maneira mais sustentável, não adianta eu colocar para o time uma meta de curto prazo, né? Porque o sistema inteiro tá valorizando o que a gente entrega no curto prazo, e não o que a gente entrega no longo prazo. Então, é muito mais fácil eu cobrar o time para entregar um negócio sustentável do que eu mudar a meta e o indicador da empresa inteira para pensar em alguma coisa sustentável. Isso é óbvio. Mas é óbvio também que o resultado vai ser muito maior se eu consigo pensar numa solução mais sistêmica do que pensar numa coisa paliativa de curto prazo. Então, acho que essa é a primeira premissa, né? Quando a gente for pensar em qualquer tipo de solução, tentar sempre pensar em soluções sistêmicas, que mexam no sistema todo e não hajam pontualmente aqui numa coisa paliativa. Segunda coisa, eu não sei quem aqui já viu esse trabalho do Google, mas é um trabalho antigo chamado Real Work. O time de people lá do Google, né, eles tentaram mapear de todos os times que eles entendiam que eram os times de alta performance, eles tentaram identificar quais eram as características desses times, né? Então, será que são os times que têm os melhores engenheiros, né? Ou será que são os times que recebem melhor, que têm mais bônus, alguma coisa assim? E o que eles conseguiram identificar dos 5 grandes pilares foram esses aqui. Então, primeiro, segurança psicológica, né? Que é o mais importante, e aí depois as outras coisas vêm sendo decupadas a partir daqui. Então, segundo grande guideline aqui para a gente segurança psicológica em primeiro lugar. Então, se as pessoas não estão confortáveis naquele ambiente, se elas não se sentem ouvidas, se elas não sentem que elas podem levantar os problemas sem medo de represália, né, sem medo de ser mandado embora, ou alguma coisa nessa linha, ou se a gente tem uma cultura que pune o erro, né,
sem nem entender o que está acontecendo, sem tentar entender a causa raiz e tal, isso dificilmente a gente vai conseguir criar um ambiente que realmente seja um ambiente de alta produtividade. Não estou dizendo um ambiente mais agradável para as pessoas, mas um ambiente em que a gente consiga produzir melhor, né? Um ambiente em que todo mundo esteja mais satisfeito e fazendo um trabalho que tenha valor. Terceiro ponto esse aqui é um slide lá do guia de cultura do Spotify, né? Em que eles começavam a falar lá pelos anos de 2010, não sei, sobre o modelo de squad, né? E tinha esse slide aqui que era o ágil, né? A lógica toda das metodologias ágeis, se equilibrando entre o caos e a burocracia, né? Então, o ágil ele está sempre tentando fazer esse meio de campo ali entre alguma coisa que não beira o extremo do caos nem o extremo da burocracia. E aí esse aqui era um slide que a gente usava muito no iFood, né? Que dependendo da cultura da empresa, né, a empresa vai querer estar mais próxima da burocracia ou mais próxima do caos. É natural que empresas que se movimentam mais rápido, né, que crescem mais rápido, que são mais flexíveis, elas façam um caminho mais ou menos parecido com esse, né? Mais para a beira do caos do que para a beira da burocracia. É natural que, quando você conversa com, por exemplo, esses dias eu estava conversando com o pessoal da Único lá, né, que foi uma das empresas agora que divulgou, que virou unicórnio e tudo mais. E o VP de engenharia estava me falando, ele estava falando assim, cara, a gente sabe que tem muito problema, mas a gente não vai resolver esses problemas agora porque a gente não quer resolver esses problemas agora. Porque agora a gente quer crescer, agora a gente quer andar rápido, daqui a pouco a gente olha para isso e começa a estruturar um pouco mais as coisas. Mas agora é mais importante a gente crescer, né? Então, não tem certo e errado, acho que é muito mais a cultura da empresa, para que lado que a gente quer pender, se a gente quer pender para algum lado. Mas a realidade, né, é que conforme as empresas vão crescendo, e aí tem um conceito bacana aqui chamado Blitzscaling, que é o fundador, vocês desculpem, mas passou um carro de som aqui meio alto, mas é o fundador lá do LinkedIn, ele começou a estudar as empresas e traçar um paralelo entre o tamanho da empresa e algum grupo social, né? Então ele começou com a família e ele foi evoluindo até as nações, né? As empresas com mais de 10 mil funcionários. E qual que é o paralelo claro aqui, né? Conforme as empresas vão crescendo, a gente perde a confiança que antes estava nas pessoas, né? Depositada nas relações que a gente tinha individual ali. Então, pô, se eu lido só com o Thiago no meu dia a dia, cara, eu acho que o Thiago não vai me ferrar. Eu confio nele ali, a gente está todo dia ali junto, tentando fazer o negócio funcionar e tal. Beleza, então eu tenho uma relação de confiança estabelecida. Agora, quando além do Thiago tem o Shiguil, tem o Hugo, tem a Glaucia, tem o Luciano, tem a Camila, né? Cara, esse nível de confiança que antes ele era local, ele é substituído pelo processo, né? Então, conforme as empresas vão crescendo, sai a confiança de que as pessoas vão fazer o que faz sentido ser feito, né? E entra o processo para tentar diminuir essa margem de risco, né? Então, é natural que isso aconteça. Porém, você tem uma série de empresas que vem mostrando que é possível crescer muito rápido, se tornar um gigante global, como é o caso do Netflix, por exemplo, com uma cultura que defende o contrário, né? Então, o que a cultura do Netflix fala? Primeiro, a gente tem que trazer as melhores pessoas que a gente conseguir do mercado, que eles chamam lá de densidade de talento. Segundo, a gente tem que estimular que essas pessoas sejam o mais transparentes e o mais sinceras possível. Terceiro, a gente remove os controles. Então, é o contrário, né? Conforme a empresa vai crescendo mais, ela vai tirando mais os controles. E aí, por quê? Né? É óbvio, né? Se você tem um ambiente que você traz as melhores pessoas e que você confia nessas melhores pessoas, elas vão trabalhar mais engajadas, mais motivadas, elas vão entregar mais resultado e a coisa começa a se tornar um ciclo virtuoso, né? E aí aqui eu deixei alguns exemplos aqui do que eles falam. Então, eles chegam no último nível aqui, né, de remover controle, que não tem política de férias, não tem política de viagem, não tem política de despesa. Cara, você faz o que você quiser fazer. No fim das contas, responsabilidade para todo mundo toma as decisões, e a gente acredita que as pessoas vão tomar as melhores decisões. E é isso, né? Então, enfim, empresas que seguem numa premissa bem diferente da premissa da lógica de comando e controle. Então, tem esse nível ótimo de processo, que é óbvio que ele vai variar de empresa para empresa, de cultura para cultura, mas essa é a terceira premissa para a gente pensar a solução de gestão como um todo. Tá? Acho que eu travei aqui. Até aqui, gente, alguma dúvida, alguma reação, comentário? Todos bem aí? Boa. Maravilha. Então, dito isso, a gente vai entrar aqui um pouco mais em ferramenta agora, tá, gente? Então,
falamos aqui de 3 premissas ideais para a gente começar a pensar em solução, e aqui eu vou tentar descer um nível a mais aqui, sobre como que a gente implementa isso na prática, né? Como é que a gente conseguiria implementar isso na prática. Então, pensa no seu time isoladamente, né? Então, você tem o seu time com um modo de trabalho dele ali, o dia a dia e tal, que tem uma cultura própria, né? Tem uma série de combinados internos, uma série de padrões de comportamento e tal, que no fim das contas forma essa cultura. É impossível você acreditar que esse time ele não conversa com a cultura da empresa. Ele não está isolado no mundo, ainda num cenário de pandemia. Você tem um monte de reunião com outras áreas, você tem o guideline lá do time do RH, que quer que as coisas funcionem do jeito X, do jeito Y. Você tem um contexto de mercado. Então, a cultura da empresa vai influenciar o dia a dia do seu time. Mas, da mesma forma, o dia a dia do seu time pode influenciar mais ou menos na cultura da empresa. É óbvio que se o seu time for maior, né, se você, por exemplo, comandar toda a estrutura de produto da empresa, é natural que você vai ter um impacto maior na cultura da empresa. Mas, no fim do dia, você sempre vai ter algum impacto na cultura da empresa, seja como indivíduo, seja como time, né? Para uma cultura de empresa que eu, André, acho que faz sentido, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os 3 grandes pilares para essa cultura, tanto da empresa quanto para o time, né? Lembrando que as coisas se conversam aqui, que são a autogestão, integralidade e essa lógica do propósito evolutivo. E, por último, a gente vai falar de ferramentas e boas práticas de trabalho que suportam a cultura do seu time, que, por sua vez, suporta o desenho de cultura da empresa de modo geral, né? É aqui que a gente vai tentar atuar mais forte, tá? Nessa parte de boas práticas de time. Mas, antes disso, falando um pouquinho sobre esses 3 pilares de construção de cultura de time que, na minha interpretação, gente, aí eu estou falando da minha experiência própria, mais fizeram sentido. Então, o primeiro deles é a autogestão. Então, eu tentei fazer sempre um paralelo entre o que é esse conceito e o que a gente geralmente vê no mundo aí, né? Que às vezes acaba confundindo um pouquinho. Então, o paralelo claro de autogestão aqui é alguma coisa parecida com autonomia, né? Então, como é que a gente vê a autonomia nas empresas, né? Geralmente tem alguma coisa nessa linha. Você pode fazer o que você quiser dentro das restrições XYZ para alcançar o objetivo tal. Então, é uma autonomia, mas ela está muito claro quais são os limites dela ali, né? Então, você tem a meta, você tem o objetivo, você tem o recurso, você tem o tempo, você tem uma autonomia, mas você tem um certo cerceamento em torno daquela autonomia. Se for uma empresa com mais autonomia, você vai ter menos limites. Se for uma empresa com menos autonomia ou uma posição com menos autonomia, você vai ter mais limites. Mas, em contrapartida, a autogestão é bem diferente disso. A autogestão é a empresa dizendo para você qual que é o propósito dela, né? E te chamando para atuar dentro desse propósito. Então, por exemplo, no caso do Gympass, seria algo como: a gente está aqui para revolucionar o bem-estar das pessoas e a forma como elas melhoram a sua saúde. E você, André, qual que é o seu papel dentro desse processo? Eu estou te dando o meu propósito aqui. Como é que o seu propósito ele combina com o meu? Então, só isso, você começa a questionar uma série de questões, como, por exemplo, posição hierárquica, né? Ou tanto faz a minha posição hierárquica, porque eu estou aqui para tentar contribuir com esse propósito. Então, hoje ela é essa, amanhã ela pode ser outra, depois pode ser alguma outra. Começa a criar uma série de fluidez dentro da empresa. E aí, exemplos disso aqui na prática são, por exemplo, essa lógica da diferença de uma hierarquia baseada em posição e uma hierarquia baseada em papel. Isso aqui já acontece hoje, né? Então, a estrutura do organograma tradicional geralmente é assim, né? O PM reporta para a liderança de produto, que reporta para o CEO. As empresas que geralmente têm uma cultura de produto mais forte, elas fazem o contrário, né? O CEO está lá embaixo da organização e o papel do CEO é dar contexto de negócio para os PMs, né? Para quem está construindo o produto efetivamente. E, por sua vez, o PM ele responde para o cliente, né? Ele está fazendo alguma coisa que agregue valor para o cliente e não para o CEO, né? Ou para o gestor dele. Então, isso aqui já é uma forma de você interpretar essa ideia de autogestão acontecendo no dia a dia. Outro exemplo disso é um texto muito legal também do pessoal do Shopify, falando um pouquinho sobre a estrutura de gestão deles lá. Então, eles tratam o papel do head de produto, né, ou da liderança de produto, como um fundo de investimento. E aí, qual que é o papel do fundo de investimento ou do head de produto lá? Ajudar o time com o que eles chamam de ponto cego, né? Então, se o time não entende muito bem de dados, é papel do gestor desenvolver esse skill set dentro do time, suportar o time com isso. Segunda coisa é encontrar maneiras de acelerar o crescimento daquelas pessoas.
Então, puta, será que o Shigio, ou será que o Hugo, será que a Giovana estão no papel ideal para eles crescerem o mais rápido possível aqui dentro? Ou fazerem aquilo que eles acreditam que eles poderiam fazer de melhor aqui dentro? Essa é a segunda coisa. Terceira coisa, investir na visão, na estratégia e na forma como as pessoas estão medindo o seu próprio resultado e o resultado do time. Aí é uma caixa muito mais específica de produto mesmo, né? Indicador de produto, essa coisa toda. E o terceiro ponto é dar feedback, mas não se meter. Isso aqui é muito rico, porque geralmente o gestor fala para a gente como a gente deve fazer. Né? No Shopify, o que eles defendem não é isso. O que eles defendem é, cara, ó, eu acho que o caminho deveria ser mais ou menos esse, mas a decisão é sua. E eu vou estar do seu lado. Se você definir para o caminho X ou para o caminho Y, estamos juntos nisso aqui. Eu estou te dizendo que eu acho que eu recomendo a gente ir pelo lado de lá. Se você me convencer, eu tiver bons argumentos para a gente seguir pelo outro lado, cara, é sua decisão, a autonomia é sua, e alguém vai me responsabilizar por isso no futuro. Mas tudo bem, é uma decisão sua. Então, é uma mudança grande também da forma como a gente geralmente funciona nas empresas, né? O terceiro pilar dessa cultura é a lógica da integralidade. Então, paralelo claro para mim nas empresas né, nas empresas como um todo é a lógica da diversidade, né? Então, como é que isso se reflete? Ou a gente apoia uma causa X ou Y e por conta disso a gente se autoproclama mais ou menos diverso, ou então a gente fala de relações de trabalhos mais saudáveis, né? No fim do dia, a diversidade ela acaba caindo em uma dessas duas caixas, né? A integralidade, por sua vez, ela é bem diferente. Ela nem cria tag, né? Do tipo causa X ou causa Y, né? No fim das contas, como que você, enquanto indivíduo, deixa aquela cisão do André profissional e do André pessoal e você vira uma coisa só. Então, cara, como é que isso reverbera no dia a dia, né? Na prática puta, como que o que você quer fazer na sua vida pessoal reverbera na sua vida profissional, que vai reverberar na empresa no fim do dia. De novo, isso vai dizer muito para que posição que eu vou te colocar aqui dentro da empresa, como que a empresa por si só me ajuda nesse processo, horário de trabalho que eu quero ter daqui para frente, né? Carga horária que eu quero ter, tudo isso faz parte desse conceito de integralidade como um todo. E aí eu trouxe um exemplo aqui de uma cerimônia que eu tocava lá na Educar. A Educar foi uma das empresas aqui no Brasil que adotou esse modelo de autogestão, chamado holocracia, né? Então, essa era um processo que a gente chamava de processo integrativo, que era uma reunião em que qualquer pessoa do time poderia defender a criação ou a extinção de um novo cargo, que no caso não era chamado de cargo, era chamado de um papel, mas qualquer pessoa do time poderia levantar a mão e falar assim, ó, eu acho que a gente precisa ter um novo papel aqui dentro do time, que é o papel de X. Esse papel ele vai ter responsabilidade X, Y, Z, W. E aí, cada uma dessas pessoas levantava essa necessidade, a gente passava por esse processo, que a pessoa apresenta a proposta, depois a gente tem uma rodada em que o time inteiro pergunta para essa pessoa qualquer dúvida que elas tenham sobre aquela proposta. Então, não é um julgamento, é uma pergunta sobre, é tentar entender melhor a proposta. Aí você tem um terceiro momento, em que as pessoas reagem àquela proposta. Então, posso falar, pô, ó, acho bacana esse papel aqui, mas, puta, hoje eu acho que a gente não precisa priorizar isso, a gente deveria priorizar uma outra coisa, é uma reação. Ou, cara, acho sensacional, estou super de acordo, precisamos ter esse papel o quanto antes. Depois a gente entra no momento em que o proponente, né, a pessoa que está sugerindo a criação daquele papel, pode alterar alguma coisa nele. E, por último, a gente chega num processo de objeção, em que os outros papéis daquela reunião podem dizer se eles querem seguir com a criação daquele papel ou não. Qual que é a grande sacada disso, né? Se surge uma objeção, tem um processo para essa objeção ser tratada para garantir que a gente experimente muito mais do que a gente está acostumado a experimentar. Então, a primeira pergunta que a gente faz tá, você tem uma objeção, mas a sua preocupação é em razão ao que essa proposta está causando ou essa tensão, né, essa sua preocupação, ela já existe? Porque se ela já existe, independente dessa proposta, não tem por que a gente não mudar, né? Enfim, então todas as objeções elas seguem alguma linha de tentar fazer com que a proposta ela evolua, né? A gente consiga mudar assim os papéis, porque na semana seguinte a gente pode voltar atrás e fazer um outro papel. Então, esse processo é um processo em que faz com que cada vez mais as pessoas possam discutir e rediscutir o seu próprio papel, né, dentro desse processo, e, ao mesmo tempo, a empresa como um todo conseguir evoluir, a sua estrutura conseguir evoluir como um todo. Tá? E, por último, o último grande pilar nessa construção de cultura é essa ideia de propósito evolutivo. Então,
que a gente tem geralmente como paralelo disso é aquilo que a gente chama de cultura forte, né? Então, quando a gente vai para a Ambev lá, o que eles falam é: a gente contrata e a gente demite baseado nos valores XYZ, né? Então, isso é o que forma uma cultura forte. No caso do propósito evolutivo, é um pouco diferente. Então, a gente tem o propósito da empresa, né, que é resolver o problema X, ou ir para o lado tal, fazer alguma coisa. E a cultura da empresa é todo mundo suportando esse objetivo em comum. É tão simples quanto isso. E a partir daí os processos são desenhados dentro disso. Então, exemplo de como eu apliquei isso no iFood, tá, gente? Isso aqui foi a forma como a gente estruturou os nossos valores e os pilares do próprio time de se comportar. Então, a primeira coisa, por exemplo, cara, vamos falar sobre vulnerabilidade. Pelo amor de Deus, vamos abrir aqui para que qualquer pessoa consiga colocar quais são os seus maiores problemas, o que ela está vivendo de desafio. Quanto mais as pessoas se escondem daqueles problemas que elas estão vivendo, mais difícil é o time performar bem. Segunda coisa, a gente estava falando muito sobre... o iFood tinha uma cultura muito agressiva de entrega, né? E a gente começou a entrar num processo de acreditar que as pessoas não estavam entregando porque elas não queriam entregar. E o que a gente estava querendo bater na tecla era que não é isso. As pessoas não estão entregando ou porque elas não têm as ferramentas necessárias para isso, ou porque elas não sabem como entregar, elas não sabem como fazer, não sabem o passo a passo disso. E aí é o papel do time desenvolver esse passo a passo, é o papel da liderança facilitadora ajudar o time nesse processo. E aí, enfim, tem uma série de combinados aqui que a gente co-construiu junto com o time, colocando até umas referências externas aqui, para a galera conseguir entender um pouco mais no detalhe. E esse é um exemplo de como que a gente consegue construir esse propósito evolutivo da organização de maneira distribuída, né? Isso aqui foi feito em alguns workshops junto com o time como um todo. E aí, por último, entrando um pouco mais nessa parte de ferramenta de trabalho, que aí eu separei em 6 grandes caixas, tá, gente? Na semana que vem, o Pinheiro vai aprofundar bastante em cada uma dessas caixas aqui também. Hoje eu vou dar mais uma pincelada aqui por alto. Na semana que vem ele vai entrar bem mais no detalhe de cada uma delas, para a gente conseguir ter mais tempo nisso aqui. Mas eu trouxe exemplos de cada uma das 6 grandes tarefas, que eu acredito que são as tarefas do gestor, né, entre aspas, assim, de um time. Então, a primeira delas é diagnóstico de como é que o time está, né? Então, eu falei sobre as 5 disfunções, mas aqui eu trouxe um exemplozinho da aplicação desse diagnóstico. Então, eu particularmente faço todo mês com o time uma retrospectiva com o time todo, né, para entender o que está funcionando bem, o que está funcionando mal, o que a gente tem que endereçar, quais são os pontos de atenção que a gente tem e tudo mais. Então, a gente roda isso todo mês, disso aqui sai uma série de atividades que entram para um backlog e a gente vai acompanhando semanalmente como é que essas atividades estão evoluindo. Mas é um exemplo, tem vários outros, né? Pesquisa de ENPS, a Pulses, enfim, tem um monte de maneiras de fazer isso aqui. Picon, né? Outra ferramentinha para fazer isso e tal. Segunda coisa é a criação de combinado, né? E aí, esses combinados, quando eles surgem top-down, eles são muito prejudiciais para a criação de uma cultura de autonomia dentro do time. Então, a criação de combinado ela precisa ser o mais co-criada possível, né? No iFood, a gente tentou usar um modelo lá atrás também, que era um modelo que vinha da BCG, dessa moça aqui chamada Leslie, chamado PTO. Então, na prática, quando ela entrou na BCG, ela viu que a lógica de work-life balance lá, né, o trabalho, o balanço entre vida pessoal e vida profissional, estava muito desgastado, né? E aí ela começou um processo de consultoria para tentar reverter esse jogo. E de 2006, 2007 para 2011, né, a empresa entrou naquele índice lá das 100 empresas mais desejadas para se trabalhar da Fortune 100. Né? Então, foi um puta avanço aqui. E aí, basicamente, ela fez um TED depois disso, fez um livro também, então vale a pena dar uma olhadinha. Mas, basicamente, ele é baseado na construção de normas internas do time, o momento de pesquisa bimestral, né, que aí é um momento mais one-on-one ali do líder com o liderado, e depois uma pesquisa anônima. Né? E aí eu trouxe alguns exemplos de normas que a gente levou a cabo lá e que eu também já fiz no Gympass hoje em dia. Então, a primeira delas é deixar explícito características pessoais que a gente acha que são importantes as pessoas conhecerem a gente para trabalhar melhor com a gente. Né? Então, eu trouxe exemplo aqui, por exemplo, Fabrício, ele gosta de chegar às 10 horas, ele é uma pessoa mais introvertida,
ele tem muitas horas lá de reunião seguida, ele gosta de trabalhar em lugares abertos e tudo mais. No meu time apareceram coisas como, putz, ó, eu gosto de buscar o meu filho na escola todo dia, então eu quero ter um horário de almoço de 2 horas, depois eu vou dar um jeito de compensar isso se precisar, se não precisar dessa 1 hora também, tudo bem, não preciso. Então, combinados que as pessoas querem deixar explícitas para as outras pessoas. No meu caso, por exemplo, a minha manhã é uma manhã super produtiva. Então, se alguém marca a reunião de manhã, para mim, atrapalha muito o meu dia inteiro, porque é o momento em que eu estou me organizando, fazendo um trabalho mais analítico, um trabalho mais criativo, alguma coisa assim. E é importante que as pessoas saibam dessa minha preferência para trabalharem melhor comigo. Tá? Então, essa é uma primeira camada. A segunda coisa são a construção de normas do time em si. Então, aqui a gente tem normas de comunicação, por exemplo. Então, cara, quando que a gente fala com as pessoas pelo WhatsApp? Quando que é ok ligar para a pessoa? Quando que a gente só vai falar por Slack? Que tipo de comunicação a gente vai fazer por e-mail? Essas normas, né, de boas práticas internas são coisas que podem e devem ser acordadas dentro do time. E a terceira coisa, que não é um must-have aqui, mas é uma sugestão, são os indicadores pessoais de cada um. Cara, então a vida não é só trabalho, né? Não é só trabalho. Então, o que eu faço na minha vida pessoal vai impactar na minha vida profissional, não tem jeito. Então, eu tenho um indicador que puta, se eu não consigo meditar, por exemplo, 5 vezes na semana, a minha qualidade de vida diminui. Então, esse é um indicador pessoal para mim. E aí eu abro isso aqui para o time, porque o time consegue me ajudar a fazer isso também, né? Ou consegue respeitar um momento em que, de repente, eu não estou conseguindo, né, dar conta disso, me ajuda com esse processo, de modo geral, tá? Então, basicamente, gente, uma ferramentinha aqui para exemplificar essa criação de combinados internos do próprio time com o próprio time. E aí uma outra ferramenta de alinhamento interno, né? Aí falando... Opa, só um minutinho, pessoal. Desculpa, gente, eu vi um grito aqui, achei que era minha namorada chegando. Então, aqui a gente está falando de combinados soft, né? Combinados de regras de dia a dia, né? Boas práticas de dia a dia. Aqui eu estou falando mais de alinhamento de processo de trabalho mesmo, tá? Então, trouxe para vocês um modelo de reunião que eu comecei a fazer também lá na Educar, depois fizemos no iFood, fiz no Gympass também, que a gente chama de reunião tática, né? Ou lá a gente chamou de Operations Review. Então, como que essa reunião funciona? E aqui vocês vão ver traços do que eu falei antes também, meio que em prática, né? Então, primeiros 5 minutos da reunião é o que a gente chama de check-in. Então, cara, é um momento da gente criar um ambiente de confiança e de vulnerabilidade, de troca entre as pessoas. Então, eu não quero saber qual que é a pauta do dia, eu quero saber você, Thiago, William, como que você está chegando aqui, cara. Então, sei lá, essa semana eu tive um problema com o meu cachorro, cara, eu tô totalmente sem cabeça, eu entrei em uma reunião atrás da outra, eu não tô conseguindo contribuir com nada. Cara, isso já seta a forma como você vai se relacionar comigo naquela reunião, né? E além disso, já diz um pouco do mood que você está vindo na semana. Então, pô, se antes eu ia quebrar o pau com você por conta de uma decisão que você tomou essa semana, agora eu vou pensar 2 vezes. Eu falo assim, pô, não, cara, vamos pensar um pouco melhor. O cara está vindo de uma semana mais difícil, tá? Tem várias coisas acontecendo e tal. Então, é uma forma de você quebrar um pouco desse gelo ali e tornar o trabalho remoto, que já é mais impessoal ainda, né? Numa coisa mais próxima, né? Tentar criar esses micro momentos de interação aqui. Depois disso, a gente passa por todos os OKRs, né, do time, passa pelos KPIs, a gente trata isso como coisas diferentes, né? Então, OKRs são grandes objetivos da empresa e KPIs a gente olha para KPIs mais táticos ali do dia a dia de produto. E aí aqui tem alguns exemplos, né, de KPIs que a gente tem olhado lá. Então, essa quebra de uso de perfil, a diferença de Weekly Active Users e Monthly Active Users e tudo mais. Cliquei de novo. E depois, a gente entra no roadmap dos times em si. Então, aqui tem alguns exemplos de roadmap, mostrando a evolução de um determinado indicador, como que está o roadmap dele já no Gira, bonitinho, quais são os blocos e dependências que esse time tem hoje, novidades que o time quer trazer, acompanhamento de bug, essa coisa toda. E aí, por último, a gente entra no momento que é a maior parte da reunião, que a gente chama de processamento de tensão, que é basicamente a gente levantar pautas de temas que a gente quer resolver nessa reunião, né, uma pauta mais aberta ali, e a gente acompanhar as outras coisas que estão no to-do do time com os responsáveis ali que estão olhando para cada uma dessas coisas, né? Então, cada uma das tensões que surgem ali pode ser endereçada como um to-do, pode ser endereçada como
um indicador novo, pode ser endereçado como um projeto, como um OKR, como uma reunião, enfim. Mas a ideia aqui é que todo mundo esteja alinhado dos problemas que todo mundo está vivendo dentro do time e das iniciativas que estão acontecendo, né? Que a gente consiga trazer visibilidade ou pedir visibilidade de alguma coisa que está acontecendo dentro ou fora do time. E aí depois a gente termina com o check-out, que é como é que você sai dessa reunião, né? Então, você entrou aqui de um jeito, a gente, né, discutiu um monte de coisa, passando por um monte de coisa, e aí, como é que você está saindo dela? Você está melhor que você entrou? Você está pior? Você está mais ansioso? Puta, não funcionou de nada, funcionou um monte, enfim. Então, esse é um exemplinho de alinhamento interno que dá para implementar de maneira fácil. Outra coisa que funcionou bem também comigo é a gente começar a trabalhar nessa ideia do que o Google chama de Subject Matter Expert. Então, não sei se vocês vão lembrar, mas lá atrás, no Google, tinha aquela regrinha de que os engenheiros eles tinham 20% do tempo deles dedicado para projetos pessoais. Então, era um dia na semana que eles podiam trabalhar em qualquer coisa que eles quisessem, que agregasse valor para o negócio ou não, tanto faz. Isso evoluiu para essa posição, né, que chama SME, que é basicamente a ideia de você criar papéis dentro do time que são pontos de contato de alguma área específica. Então, no nosso caso do Gympass lá, a gente tem um SME, que é a pessoa que mais entende de dados do time. Então, essa pessoa é um suporte para os outros papéis, sempre que eles querem discutir alguma coisa sobre dados. Ela não necessariamente é um analista de dados, por exemplo, pode ser um PM, mas é um papel de suporte que ajuda o time quando tem alguma coisa travada do ponto de vista de dados. Vai resolver todos os problemas do mundo? Vai pegar a coisa para ele resolver? Não, não necessariamente. É um suporte, né? Mesma coisa com papéis de gestão, mesma coisa com áreas que não são necessariamente funcionais, tá? Outra ferramentinha aqui são ferramentas de alinhamento externo. Então, eu trouxe um exemplo aqui de um processo que a gente chamou de Product Delivery. A gente implementou isso no iFood também, mas depois o pessoal da Acreditas fez um benchmark também, levou isso para Acreditas. Agora a gente também está implementando no Gympass. Então, basicamente uma rodada aqui de tudo que o time entregou naquele mês, né? Então, aqui eu trouxe mais slides para vocês depois terem como referência para entender, mas é basicamente isso aqui, né? Um slide apresentando o que foi entregue, qual que era aquele pedaço de trabalho. Pode ser uma pesquisa, como é o que está aqui no slide, mas pode ser uma funcionalidade mesmo, como está nesse outro slide aqui. E aí o pessoal já mandava as cidades que estão participando do teste, a descrição do teste em si, treinamento, link no Figma, enfim, mandava todas as informações relacionadas àquilo ali para o restante da empresa ter visibilidade disso, né? E, por último, uma série de playbooks, que aí, para mim, esses playbooks eles estão baseados num papel fundamental aqui do gestor, facilitador ou não, né? Que é, primeiro, acho que a premissa básica é você garantir que o time, o trabalho, ele está acontecendo ancorado em técnicas e boas práticas que fazem sentido. E aí, para mim, esse é o porquê construir playbooks, tá? Então, playbooks que eu já montei e que eu venho trazendo desde então, né? O primeiro deles é um playbook de produto. Então, lá no iFood, a gente montou também um tempo atrás a sistematização de várias das coisas que a gente está falando nesse curso de produto, inclusive, né? Então, técnicas de discovery, como é que a gente faz, exemplo de como a gente acredita que funciona melhor, cerimônias do time, o que tem que ter numa cerimônia de planning, de retrospectiva, das dailies. É um manualzão com tudo que a gente acredita que funciona bem. É uma regra, isso aqui tem que funcionar, todo mundo tem que pegar, ler, decorar isso aqui? Não, em hipótese alguma. São caminhos, potenciais caminhos que você pode seguir. A gente validou que esses caminhos fazem sentido em vários contextos, mas eles não vão funcionar em todos os contextos do mundo. Com certeza não vão. Então é muito mais um guia para você evoluir em cima dele, mas você não sair do zero, do que propriamente um negócio que você vai ser cobrado por. Você nunca vai ser cobrado por como está acontecendo. Você vai ser cobrado pelo resultado. Agora, o como diminui a margem de erro do resultado. Então, se você não entrega resultado e você não faz bem o como, isso é um problema. Se você não faz bem o como e entrega resultado, cara, não tem do que te cobrar. Está funcionando. Então, esse foi um dos playbooks. Um outro que a gente montou foi um playbook sobre gestão. Então, aqui era dando mais clareza de quais eram os papéis do time, as responsabilidades dentro do time, falando um pouquinho sobre o processo de avaliação da empresa na época, políticas sobre eventos, sobre curso. É um consolidado de tudo que tinha a ver com gestão aqui para a gente.
E depois dessas duas camadas, né, de falar um pouco sobre gestão e falar um pouco sobre técnica, a gente tentou encontrar uma maneira, eu estava tentando encontrar uma maneira de trabalhar em gerar escala para uma boa gestão, né? Esse era o meu objetivo. E aí, o que a gente fez foi montar um terceiro playbook, que ainda está meio que no meio do caminho ali, que a gente chamou de salto de fé, né? Uma referência bobinha aqui para produto digital também, que é justamente esse momento em que as pessoas estão começando a assumir um papel de gestão dentro de produto. Então, é aquele salto ali do PM para o GPM, né? Ou para o PM, do PM para o diretor de produto, depende muito de contexto para contexto como é que isso é chamado, né? Mas era basicamente não era um guia, mas era uma seleção de passagens, de momentos em que a gente viu que alguma pessoa se posicionou de uma maneira que a gente achava que fazia sentido enquanto gestão, e a gente resolveu deixar isso explícito, né? Então, exemplo, cara, se você está entrando no one-on-one, você é um gestor, você está entrando no one-on-one e só você fala, está errado. O papel do one-on-one não é esse. O papel é você ouvir do seu gerido, né, do seu liderado, o que ele tem de problema. E você tentar ajudar ele no problema que ele tem, não você trazer para ele o que você precisa que ele faça, né? Então, são coisas bem específicas assim de dia a dia, que a gente tentou dar uma clareza maior de como que poderia funcionar. Até aqui, gente, alguma questão aí que vocês queiram trazer? Todos bem? Ô, Nery, queria te perguntar só aí sobre a questão do playbook. Como que vocês fizeram, talvez, a montagem dele? Se ele foi montado, na verdade, pelo time, né? Se houve um único dono que foi tocando isso aí, depois vocês fizeram alguma validação, né? Para saber se tinha sentido o que estava sendo feito. Como foi construído? Ótima pergunta, Hugo. Vou quebrar em duas partes aqui, tá? Primeira deles, que é esse playbook aqui de processo mesmo, né? De dia a dia de trabalho, indicador de produto e tal. Isso aqui a gente fez em duas etapas. Então, a primeira etapa foi a discussão de papéis e responsabilidades. Isso aqui aconteceu com todo o time. Então, a gente separou os times em squad. Dentro dos squads, a gente falou, bom, cada um de vocês aí definam qual que é o papel de produto, qual que é o papel de design, qual que é o papel de engenharia, dentro de cada um dos squads. Aí, beleza, a gente pegou tudo que apareceu ali, consolidou numa versão inicial, e eu voltei para o time. Falei, gente, ó, isso aqui foi o que apareceu, o consolidado geral aqui de papel de produto, de engenharia e de design. Então, todo mundo definiu o papel de todo mundo. Então, o PM ouviu do engenheiro o que ele achava, ou da engenheira, né? O que ele achava que era relevante do papel dele. A engenharia ouviu do PM o que eles achavam que era interessante do papel deles. Então, o que isso fez, né? Isso fez com que, ao invés de a gente pegar um material pronto, né, que define lá quais são papéis e responsabilidades de produto, para aquele squad, naquele escopo específico, a engenharia deixou clara o que ela precisava de produto pela primeira vez, né? Que era diferente de um squad para o outro. Então, no fim do dia, acho que esse foi a grande beleza desse primeiro momento, né? A gente pegar com todo mundo qual que era a expectativa de papéis no primeiro momento, e depois a gente fez a mesma coisa com boas práticas, né? A gente reuniu alguns cases de coisas que já aconteciam dentro do time, e a gente consolidou esses cases, num primeiro momento, como treinamento, né? Não treinamento em si, porque a gente não fez workshop em si, né? Mas a gente apresentou o case. E num segundo momento, as pessoas pegando aquele material e elas próprias evoluindo, e aí a gente levava isso para uma reunião de chapter, e em cada chapter a gente debatia os cases que estavam acontecendo e se ele ia entrar ou não ia entrar para o playbook. Então, esse foi o processo para esse mais de dia a dia. Tá? Não, e o bacana de envolver a TI é que você ajuda até no processo de handoff, né? Numa brincadeira dessa. Sim, com certeza. Com certeza, mas acho que o maior ganho, de novo, acho que foi... Não é o gestor dizendo o que ele espera do gerido. Sim. É o time dizendo o que ele espera do time, entendeu? Então, é uma cross-pollinization, né, que a gente chama. É tipo o time debatendo entre eles o que eles acham que é importante. Não importa o gestor nesse processo, né? O gestor quer que a coisa funcione. Então, se o papel do PM vai ser escrever código para aquele time, porque faz sentido naquele contexto, tá tudo bem, cara. Não sou eu que vou decidir isso, é o time. Né? Então, é mais ou menos nessa linha. E aí disso também, cara, teve uma outra reverberação bacana, que foi a movimentação de papéis, né? A gente viu, puta, de repente o Thiago não faz muito sentido nesse squad aqui, mas o Thiago faz super sentido nesse outro.
né? E só essa mudança aqui já melhora para caramba a entrega do time, porque você consegue realocar as pessoas nos desafios que fazem mais sentido para elas. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, esses outros materiais de gestão, eles não foram co-criados, né, como foi o primeiro, porque aí eu acho que era um negócio que, primeiro, que eu não senti muita adesão, né, das pessoas de fazerem isso junto, eu também não queria ficar enchendo o saco da galera para fazer um negócio que eles não viam muito sentido, apesar de eu sentir necessidade de fazer isso, é uma necessidade muito mais minha, porque, exemplo, né, começaram a surgir discussões do tipo, por que fulano de tal foi promovido e eu não fui? Né? Por que eu, que tenho o mesmo grade do meu coleguinha, recebi um aumento de 10% e ele recebeu de 15%? Então, a gente resolveu dar transparência para como essas decisões de gestão eram tomadas. E aí, de novo, né, não era uma dor do time, obviamente, mas era uma responsabilidade muito mais minha, né, de dar conta desse trabalho do que propriamente do time fazer junto, sabe? Então, esses de gestão, eles foram feitos mais eu e o meu time direto. Bacana. Beleza? Maravilha, Hugo. Valeu aí pela pergunta. Mais alguém, gente? Então, tá bom. Vamos para mais um intervalinho, então. Quem quiser levantar aí, pegar água, banheiro, mais 5 minutinhos e já já a gente volta.
Alô? Voltando, gente. Bora lá. Vamos seguir mais um pouquinho, pessoal. Agora a gente vai para a etapa hardcore aqui do indivíduo nesse processo todo, né? Então a gente falou de um monte de questões ali emocionais, né? E problemas que a gente tem visto que o trabalho, como ele é hoje, né? Ele acaba gerando na sociedade, de modo geral, como que isso vem evoluindo ao longo do tempo, como que algumas empresas e tendências, né? Vem surgindo, falando um pouquinho sobre ferramentas de dia a dia para tentar aplicar algumas dessas tendências aí no dia a dia, falamos sobre um monte de conceito e tal, mas acho que o mais importante talvez é a gente falar sobre o indivíduo no meio desse processo inteiro, né? Porque no fim das contas a gente sempre acabou focando muito em ferramenta, né? Em framework, em conceitos aqui ao longo de todas essas aulas como um todo, né? E na aula que vem a gente também vai falar bastante sobre isso. Mas acho que tem um papel mais introspectivo, né? De como é que fica a gente no meio disso tudo, né? A gente, indivíduo menos mecanicista ali, que está só à mercê do trabalho, e a gente enquanto ser humano mesmo, né? Então, eu vou passar por duas etapas aqui. Uma mais rápida um pouquinho, que fala um pouquinho sobre o indivíduo nesse processo de gestão, né? E uma outra mais profunda e menos pragmática, por assim dizer, tá? Então, primeira delas, eu peguei aqui deixei para vocês também referência do podcast, de um podcast lá do Eric, que foi o fundador da RD Station, que ele fala um pouquinho sobre os diferentes momentos de maturidade de um time. Ele fala num contexto de empresa, mas eu acho que eu vivi um contexto bem parecido com um time só, que é basicamente o seguinte, né? Por isso que eu botei minha cara aqui depois, também, roubando a frase dele. Mas ele fala de 4 grandes momentos, né? O primeiro grande momento da empresa é o momento em que a empresa tenta acertar o produto, né? E aí você, enquanto gestor de produto, também vive esse mesmo momento, geralmente num produto que ou o produto ou o time está mais imaturo, né? Então, é um papel mais técnico ali, mais focado no dia a dia. Geralmente nem é um papel do gestor, necessariamente, mas pensando em times que estão menos estruturados, acaba sendo, sim, um papel do gestor nesse primeiro momento, né? Depois você tem um momento de tentar acertar o que ele chama lá de acertar as máquinas, né? Que é você começar a pensar em sistemas dentro da empresa, né? Então, primeiro você resolve a forma como o produto funciona. Então, você acertou a máquina ali do produto, né? O produto gera valor para o usuário, está funcionando. Depois você vai acertar a máquina comercial, né? Você monta uma estruturinha comercial ali, você testa a forma de vender, entendeu? Beleza, virou a máquina comercial. Depois você vai à máquina de gestão. Então, você vai montando aos poucos ali o funcionamento do seu time como se ele fosse um projetinho mesmo, né? Uma maquininha mesmo. E aí, do ponto de vista do gestor de produto, né? Esse é o momento em que talvez o seu time já está mais redondo, né? Ele já entende bem da técnica, ele já sabe fazer bem o papel de produto mais tecnicamente. E aí o seu trabalho, né, enquanto gestor, é olhar mais eventualmente para a relação com outros stakeholders, né? Talvez você é o cara que tem que fazer mais pontes com o time de negócio, às vezes com o time de engenharia, às vezes para fora da empresa, enfim, tem esse momento. Depois, é o momento em que você começa a acertar a gestão, então é o momento em que o seu impacto ele já não é mais direto, né, no time ali, então você começa a ter que trazer pessoas que vão fazer a gestão do seu time, e aí para isso não é só contratar boas pessoas, né, você tem que, como a gente falou lá do playbook lá do salto de fé que eu comentei com vocês, você talvez deixar mais clara quais são as premissas de gestão para os gestores do seu time, né? Você vai começar a tentar, e aí é uma forma de você olhar mais para a escalabilidade do seu trabalho, mas é uma forma também de você entender quem que você precisa atrair, quem que você precisa treinar, quem que você precisa dar mérito dentro do seu time e coisas nessa linha. E aí, por último, um terceiro momento é o momento em que você, enquanto gestor, você começa a desgarrar completamente da dinâmica do time ali e você começa a pensar para fora da empresa, né? Então, se você for pensar num papel, geralmente é a atribuição que se dá ao CPO, né? Ao C-level de produto. Ele está muito menos preocupado em olhar para dentro da estrutura e, eventualmente, ele está mais preocupado em pensar a estratégia de negócio da empresa, né? Como é que outros players estão
estão se relacionando naquele segmento, para que lado que a gente deveria estar indo estrategicamente, o time de negócio está fazendo coisa que faz sentido ou está só olhando para o curto prazo. Então, é um momento em que a dinâmica ela muda um pouco, ela deixa de ser uma dinâmica interna e passa a ser uma dinâmica mais externa. Então, para que eu estou trazendo isso aqui? Né? Porque é importante que você, entrando num time novo, você consiga identificar qual que é o nível de maturidade que esse time está. Né? E o segundo ponto é antecipando um pouco, talvez, um movimento de carreira de vocês mesmo, né? De entender que, pô, hoje eu estou nesse momento aqui de acertar o produto, mas é natural que o próximo passo para mim seja esse aqui, ou em algum momento eu vou trabalhar com isso aqui. Ou, eventualmente, eu cheguei nesse momento de acertar a gestão, mas não é isso que eu gosto de fazer. Né? Eu gosto de pegar times novos que estão começando a fazer um negócio ali, aquele caos completo, eu gosto de ir lá no detalhe do produto e um perfil mais técnico. Então, é mais para vocês terem um pouco de clareza ali de como é que isso reverbera. Tá? E aí, entrando mais aqui nessa linha mais pessoal, eu trouxe algumas provocações aqui para a gente debater, gente. Então, a primeira delas é um ponto de partida aqui para a gente. Né? Eu estou supondo aqui que todo mundo, dentro dessa nossa call aqui, está querendo ser feliz. Né? No fim do dia, ninguém quer dinheiro, ninguém quer sucesso, ninguém quer filho, ninguém quer família, todo mundo quer ser feliz. A gente está aqui batendo cabeça ali para tentar entender como é que faz para ser feliz. Essa é a premissa fundamental da vida ali, né? E aí eu acho que eu tentei evoluir em 2 caminhos assim ao longo da minha Ô, Shigio, você pode ser o filho, tá? Mas tem dois caminhos aqui que eu tentei evoluir, assim, eu tentei pensar um pouco e tentei sistematizar assim do meu aprendizado pessoal também para dividir com vocês. Né? Então, zero cagando regra aqui, gente, é mais levantando um debate. Né? Então, a primeira resposta que eu percebi que eu caminhei foi a resposta mais pragmática da vida. Então, a primeira coisa que eu tentei olhar lá atrás, quando eu estava começando a minha carreira, era, puta, o que mais me dói? Né? Qualquer coisa que mais me incomoda. E aí, eu tenho um histórico de família, né, que nunca teve muita grana. Assim, minha mãe é professora de escola pública, de português, meu pai é taxista. Então, dinheiro, para mim, sempre foi uma questão meio complicada. Assim, eu sempre tive uma dificuldade com grana. E aí, isso era o que mais me doía no fim do dia. Né? Então, eu trouxe um negócio que me ajudou muito nesse processo, que foi esse camarada aqui. É um podcast de 3 horas e meia, tá, gente? Eu não sei se eu recomendo, não, porque é bem longo. Depois virou até um livro, eles transcreveram o podcast inteiro para um livro. E é um investidor de risco lá do Vale do Silício, que ele, nessas 3 horas e meia, né, ele vai explicando o racional dele de como é que ele constrói riqueza, né? Não ganha dinheiro, mas como é que ele constrói riqueza. E aí a brincadeira dele é, como é que eu faço para que, se eu tivesse 100 vidas, em 99 dessas 100 vidas eu conseguisse me tornar rico? Então, como é que eu construo um processo, uma ferramenta, né, uma coisa para que eu consiga atrair abundância, né, e não só dinheiro? E aí a primeira coisa que ele fala é, se especialize, né, com um conhecimento específico. Então, por exemplo, sei lá, engenharia de software é um conhecimento específico. Poucas pessoas conhecem isso, então, enfim, esse é o primeiro passo. Segunda coisa é, procure wealth, né? Não tem uma tradução muito clara para o português, não é dinheiro, né? Mas é prosperidade. Procure prosperidade e não dinheiro ou status, né? E aí ele fala muito desse jogo que a gente vive, que é o jogo do status, né? E aí a gente acaba correndo muito mais atrás de status social do que propriamente de prosperidade. Né? A gente está muito mais preocupado com como os outros vão ver a gente do que a prosperidade que a gente consegue trazer para a gente mesmo. O terceiro ponto para ele é a autenticidade. Né? Isso para mim fez muito sentido também, que você só consegue ser realmente bom naquilo que você faz quando você gosta daquilo, quando você faz aquilo de uma maneira natural, quando aquilo é autêntico para você, quando aquilo flui naturalmente. Né? E o último ponto é encontrar maneiras de se alavancar. Então, um exemplo meu, por exemplo, eu sempre gostei muito de dar aula, para mim era um negócio que fluía muito naturalmente, mas eu percebi na minha trajetória que começar a dar aula cedo me colocou numa posição de referência. Embora eu nem fosse a pessoa mais capacitada para aquilo, né, ou fosse a pessoa mais experiente, o fato de eu ter dado aula sobre aquele tema, sistematizado mais ou menos o conhecimento, foi uma maneira de me alavancar. Né? Uma outra maneira de fazer isso é, sei lá, podcast, né? Quando você cria conteúdo de maneira geral, é uma maneira de te legitimar para falar sobre uma determinada temática. Né? Então, estou dando exemplos aleatórios aqui, depois vale vocês darem uma olhada no conteúdo, quem tiver interesse, mas
maneiras de alavancagem aqui é um negócio que ele fala bastante. Reputação é outro negócio, equity de empresa, né? Construção de produtos, de modo geral, são alavancagens, que é basicamente essa prosperidade sendo replicada e tirando a linearidade do processo, né? Significa que não é 1 hora a mais não me dá X dinheiro a mais. 1 hora a mais me dá X vezes 30, porque isso é replicável, né? A reputação é isso. O produto é isso, o equity é isso. Então, isso foi uma forma que eu identifiquei lá atrás, que para mim, olhando, né, 20 anos depois, fez muito sentido. Eu não conhecia isso na época que conheci, que eu comecei a trabalhar, mas hoje foi uma referência que, olhando para trás, eu fiz algumas dessas coisas aqui, mais ou menos como ele descreve aqui. A segunda coisa que eu fui tentar ir atrás foi tentar encontrar o que eu realmente gostava de fazer, né? Então, eu trouxe aqui um pouco dos empregos que eu já tive. Então, eu trabalhei de mensageiro em hotel, né? Que é aquele camarada que leva as malas para o quarto e tal. Eu já fiz isso. Trabalhei antes disso, na verdade, eu trabalhei num hostel ainda, antes de hotel. Depois eu fui para uma agência de viagem. De uma agência de viagem eu fui trabalhar com telecom. Aí de telecom eu fui para o Google. Do Google eu comecei a montar um projeto tentando empreender ali. Aí saí, fui para uma consultoria de Big Data, que não tinha nada a ver com o que fazer no Google. Aí depois eu fui trabalhar com inovação na Escola Design Thinking, aí montei um negócio em paralelo, depois fui para produto na Educar, depois dei aula na Terra, na AMB, na SPM. Então, enfim, eu fui pingando de lugar em lugar ali para tentar encontrar alguma coisa que eu achava que fazia sentido para mim, né? E aí, por último, como é que você faz para priorizar isso que você encontrou e que faz sentido, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui de uma aula que eu assisti há um tempo atrás desse camarada aqui que chama Marco Baron. É um cara que fala muito sobre liderança, gestão e tal, que eu particularmente admiro muito. E eles falam muito lá na empresa dele, chama Target Steel, é uma das empresas que implementam aqueles modelos de autogestão que eu estava falando também. E ele falava muito do voo da galinha, que é basicamente, eu me vi muito nisso aqui em alguns momentos, né? Que é o seguinte, né? Como é que tudo começa, né? Você tem medo de não ser amado, né? Você tem medo de ser mandado embora, você tem medo das pessoas não gostarem de você, você tem medo das pessoas falarem mal de você. No fim das contas, grande parte da vida gira em torno de querer ser amado, né? E aí, dado esse seu medo, você começa a construir um hábito de não dizer não. Então, como você tem medo de ser preterido, seu chefe chega para você e fala assim: ah, fulano, você não topa fazer mais aquilo ali? Aí você fala: ah, beleza, vou fazer. Aí chega um outro e fala assim: pô, isso aqui é muito importante, você consegue fazer para mim? E você vai lá e vai pegando cada vez mais coisas que as outras pessoas te pedem para fazer, porque você tem medo de ser mandado embora, de não gostarem de você, etc. Então, quanto mais coisa que você pega para fazer, mais trabalho você tem para fazer, e inclusive mais trabalho do que você dá conta, né? E aí, com isso, você começa a não entregar as coisas efetivamente, porque realmente é impossível, é humanamente impossível que você consiga dar conta de tanta coisa. E aí, com isso, você começa a gerar um sentimento de desconfiança. Às vezes é a síndrome de impostor, né? Às vezes ninguém acha que não está funcionando, mas você acha que não está funcionando. Isso já é suficiente para você começar a criar uma neura ali. E essa desconfiança, ela aumenta o seu medo de ser mandado embora, de ser preterido, de não estar fazendo um bom trabalho, que aumenta a dificuldade de dizer não, e aí, enfim, esse ciclo ele só vai piorando. Então, você precisa quebrar isso de alguma forma, né? E você quebra isso quando você começa a dizer não. É tão simples quanto isso. Quando você tem as suas prioridades claras e você consegue colocar as suas prioridades à frente das prioridades do outro, seja ele o seu chefe, seja ele o seu par, seja ele o seu concorrente. E aí eu trouxe um pouco de uma frase também lá do Taleb, né, para exemplificar um pouco disso, né, que é a diferença entre ruído e sinal, né? E o que ele fala lá é que muita coisa no nosso mundo moderno, né, é repleta de ruído, que são informações, muitas informações abundantes, mas que têm pouco sentido, né? Então, a Bolsa de Valores é um exemplo claro disso, né? A gente brinca que a bolsa sobe no boato e cai no fato, né? Ou vice-versa, ela sobe no fato e cai no boato. Se você for acompanhar o jornal, a cada nova notícia, a ação varia, um ponto para cima, um ponto para baixo, tudo mais. Mas a tendência dela no longo prazo se mantém, né? E quem está preocupado com ruído está estressado ali o tempo inteiro. Vou comprar ação, vou vender ação, é agora que eu compro, é agora que eu vendo. E quem está preocupado com o sinal, né, que é a tendência de longo prazo da coisa ali, tem muito menos estresse nesse meio do caminho. E isso funciona no nosso dia a dia, né? Grande parte das informações que chegam até a gente são ruído. Poucas das informações são realmente sinais. A grande dificuldade é você conseguir distinguir o que é ruído e o que é sinal efetivamente e focar nos sinais, né? E evoluir para o lado que você entende que é mais
relevante. E aí eu trouxe duas referências aqui também de livro, que é o Essencialismo, que me ajudou bastante também há um tempo atrás a tentar criar essa rotina de dizer não e definir claramente as prioridades que eram mais relevantes ali naquele momento. E esse The One Thing, que é um outro processinho também, que fala bastante sobre dia a dia, né? Como é que você cria uma rotina de bloqueio de agenda, bloqueio de tempo, focar nas suas prioridades, uma coisa de cada vez, né? Não comece e termina, não comece e larga no meio do caminho, comece e vai até o fim antes de pegar a próxima coisa, bloqueia grandes espaços de tempo na sua agenda. Então, o Pinheiro vai falar mais sobre isso na aula que vem. Boa, vi aí que o Shigil e a Patrícia já... legal, Thiago. São duas referências que me ajudaram bastante também para começar a desenhar esse processinho. Então, hoje eu tenho um processo meu ali de trabalho que eu sigo mais ou menos ali, depende muito do ciclo que eu estou vivendo, mas que são muito baseados nessas duas coisas, tá? Então, essa é a resposta pragmática, né? Então, cara, o que mais te dói? Como é que você descobre uma coisa que você gosta de fazer, que você faz bem? E terceiro, como é que você faz isso se tornar exponencial, né? E a segunda resposta, que eu acho que é um pouco mais complexa aqui sobre esse caminho da felicidade, ela tem a ver com três grandes conceitos, né? O primeiro deles é o ego. Então, a gente é criado, né, e educado ao longo da nossa vida inteira para criar uma personalidade, né? Para criar um conjunto de crenças, de valores que a gente faz sobre a gente mesmo. Grande parte desses valores não são nossos, né? É da nossa sociedade. Então, se você nasce no Brasil, você automaticamente gosta mais de praia, ou gosta mais de futebol, ou não sei o quê, não sei o quê. Então, tem valores que são, né, herdados da nossa sociedade. Tem valores que são sociais, então a cultura oriental tem valores X, a cultura ocidental tem valores X, tem, enfim, coisas que são herdadas socialmente, e tem coisas que são da sua família, propriamente dita, né? Então, minha família tem, sei lá, um histórico de emprego público. Então, isso naturalmente exerce uma pressão em cima de mim para que a minha personalidade ela seja mais voltada para isso. Então, o ego, no fim do dia, é a nossa identificação com a personalidade que a gente cria para a gente, mas que a sociedade também coloca muito na nossa mão, né? E aí eu trouxe uma frase lá do Osho, né, do livro do Ego, que ele fala um pouquinho disso, o primeiro passo, né, para a gente conseguir se realizar efetivamente é a gente começar a negar esses combinados que fizeram por nós, sabe? Começar a dizer que não, eu não sou esse tanto de coisa que vocês estão me dando aqui e dizendo que eu tenho que seguir o caminho X ou o caminho Y. Eu sou outra coisa. Então, o começo, né, dessa construção de felicidade é, na verdade, a desconstrução do que foi passado para a gente como quem a gente é e o que a gente começou a se identificar ao longo desse caminho. A segunda coisa que para mim é bem relevante é uma lógica que vem do budismo, que é a renúncia, né? Então, o budismo ele fala muito que o sofrimento ele nasce da identificação e do apego com o que acontece no nosso dia a dia, né? Então, essa lógica da renúncia, ela tem muito a ver com o fato de que um acontecimento, né, ele não tem significado por si só. Então, o que o budismo fala é assim, puta, uma cadeira, ela não é, ela só é uma cadeira porque a gente convencionou que ela é uma cadeira. Agora, se eu quiser pegar a cadeira e jogar pela janela, ela pode virar um pássaro, se eu quiser dar o nome de pássaro para isso. E a mesma coisa acontece com momentos que a gente vai vivendo, né? Então, um término de relacionamento para uma pessoa pode ser um negócio libertador, né? Puta, eu estava num relacionamento abusivo, terminei isso aqui, maravilhoso, estou livre. Para outra pessoa pode ser o contrário, é um negócio que me prende, é um negócio que me satisfaz, me deixa mais completo e tal. Então, aquela mesma situação ela pode ter interpretações diferentes. E o budismo fala que você tem controle sobre isso, né? Essas interpretações elas não são dadas, né? Você consegue assumir um papel de protagonismo dentro daquelas situações que acontecem. E o sofrimento ele passa a ser visto como uma escolha em último nível, né? Você pode olhar para aquela situação e falar assim, pô, cara, quer saber, ó, não vou ouvir muito a cabeça André, não, eu vou só viver aquilo ali, sabe? Não vou problematizar muito em cima disso. E a terceira coisa é a aceitação, que aí eu trouxe o filósofo Bruce Lee aqui, com aquela famosa frase, né, que é o "Be water, my friend", né? O que é o "Be water, my friend", né? O Bruce Lee ele tinha um estilo de arte marcial, de luta, que ele não atacava o oponente, né? Ele só usava a força do oponente contra ele próprio, né? Então ele nunca tomava a iniciativa. A luta dele era um processo de aceitação.
porque para ele não gerava o atrito, né? Se a pessoa tentava bater nele de um jeito, ele distanciava e sei lá, entrava com um golpe diferente. Mas nunca era ele que gerava esse atrito, nunca era ele que ia de encontro com a pessoa. Era sempre a pessoa que vinha para ele e, a partir dali, ele fazia alguma coisa com aquilo. Então, a lógica de aceitação é você olhar para os fatos como eles são e você simplesmente não reagir àquilo, sabe? Não gerar atrito, não gerar desconforto, você só aceitar que a vida é como ela é, o fato é como ele é, a coisa simplesmente é, não tem busca, né? Não tem nada além do que é, não tem nada além da realidade, só o que importa é a realidade como ela é. E aí eu trouxe um exemplo de um dia que eu estava... Essa é uma cachoeira que fica lá perto de casa, lá em Ubatuba, e eu tenho medo de água fria, assim, eu me incomodo muito com água fria e tal. E aí, esse dia foi um dia que e de vez em quando eu vou meditar lá nessa cachoeira e tal, e aí esse dia foi um dia que eu terminei assim, e eu falei assim, cara, eu vou entrar na água hoje, e eu não vou interpretar a temperatura da água, sabe? Eu não vou ter que definir se a água está gelada, se a água está quente, se está bom, se está ruim. Eu vou entrar na água e eu vou sentir, eu vou aceitar a água do jeito que ela é, entendeu? Eu não preciso criar nenhum tipo de atrito com aquilo. E aí eu entrei na água e foi um dia, assim, mágico, literalmente, porque eu senti a água passando na minha perna, assim. Eu falo assim, cara, eu vim aqui 30 vezes e eu nunca tinha sentido essa água como ela está hoje. Ela não está fria, não está quente, ela só está passando por mim, sabe? Então, essa visão para a vida é um negócio transformador, né? Mas aí, nessas áreas, vocês provavelmente devem concordar comigo que isso não é tão fácil no nosso dia a dia, né? E, de fato, não é tão fácil. E aí eu trouxe até umas referências aqui de novo, para dizer que não é tão fácil porque ao longo da evolução, né, o ser humano foi criando, né, o Homo sapiens sapiens criou um negócio chamado neocórtex frontal, que é a última parte do cérebro a ser desenvolvida, que ela é responsável por pensar no futuro, por projetar o futuro. Cara, e no momento em que a gente fez isso, a gente deixou de viver no presente. No momento em que a gente começou a pensar em como que vai ser o futuro, isso ajudou a gente a se organizar enquanto sociedade, né? Então, para eu projetar uma ponte, eu preciso abstrair a ideia de uma ponte, né? Eu preciso fazer cálculo, eu preciso pensar em uma série de coisas que não são viver o momento presente, né? E o Daniel Gilbert, que foi o primeiro cara que deu aula do curso da felicidade lá em Harvard, né? Ele começou a traçar esses paralelos neurocientíficos, né? Neurológicos, com a felicidade, né? Foi o primeiro curso de felicidade de Harvard, foi ele quem deu. E aí, esse é o primeiro ponto, né? Uma vez que a gente tem o neocórtex frontal responsável por pensar no futuro, a gente automaticamente sai do presente. A gente começa a viver o tempo inteiro pensando no futuro. E até algumas linhas da psicoterapia mesmo, o Viktor Frankl foi, não sei quem já leu aqui esse livro chamado Em Busca de Sentido, mas é um psicanalista que passou 3 anos no campo de concentração e ele estudava os outros presos para entender o que mantinha as pessoas vivas no ambiente daquele em que, cara, ninguém tem nada, né? Você está no pior estágio possível de sobrevivência, né? E até ele, nesse momento, ele percebeu que as pessoas se mantinham vivas porque elas acreditavam no futuro. Elas tinham a esperança que, em algum momento, a coisa mudaria, né? Então, a gente é, de fato, até treinado a pensar no futuro para passar pelo presente, né? A gente não olha para o presente, a gente olha sempre para o futuro, né? Inclusive, a psicoterapia, às vezes, defende isso em algumas linhas, né? Mas, enfim, então, essa capacidade de projetar o futuro ajudou a gente a pensar em uma série de questões sociais, né? Então, isso trouxe uma facilidade muito grande da gente evoluir enquanto sociedade, mas ela também começou a criar uma série de delírios coletivos, né? Então, quando você fala para mim, o melhor deles é o dinheiro, nem vou comentar, né? O dinheiro tem uma série de passagens lá no Sapiens que quem leu vai se identificar. Mas pensa na lógica de fronteira. Então, o que é a fronteira, né? Ela é uma demarcação invisível que, de um passo para a esquerda, eu estou no Paraguai, por exemplo, e num passo para a direita, eu estou no Brasil. E as leis mudam, a língua muda, a moeda muda, mas não tem nada que delimite uma fronteira a não ser uma linha imaginária. Então, a gente começou a criar uma série de combinados sociais, né, para a gente manter as pessoas vivendo dentro daquele sistema ali. E isso vai muito além do mundo real, né, que é o mundo do que a gente está tocando, né, é o mundo do que a gente está sentindo, é o mundo do que acontece na prática, né? E aí, qual que é a grande sacada disso? Por que eu estou falando tudo isso? Né? Porque uma das pessoas que começou a desmistificar um pouco disso no mundo dos negócios, de modo geral, é o Steve Jobs, né? Quando ele começa a falar, e aí
deixei até o link aqui da entrevista, né, que é aquela entrevista perdida do Steve Jobs, né, que ele fala assim, putz, eu não sei, a minha vida começou a mudar quando eu percebi que a cadeira que eu sentava, ela não nasceu espontaneamente, né? Alguém projetou essa cadeira. As coisas não simplesmente acontecem, as coisas elas são construídas por alguém. Então, se alguém construiu, eu também posso mudar, né? Se um combinado foi feito, eu posso descombinar, eu posso fazer um outro combinado a partir dali. Então, essa lógica de que tudo que está posto não está finalizado, né? Tudo isso foi construído por alguém, foi feito por alguém, a gente pode voltar e recombinar essas coisas e mudar o que é verdade hoje. Isso tudo traz uma dimensão muito diferente do que é felicidade, do que a gente consegue construir da nossa felicidade, né? E aí o Bauman fala muito sobre isso, né? A ideia da felicidade é sempre uma gangorra entre liberdade e segurança, né? Você nunca consegue ter as duas coisas 100%. Então, quanto mais liberdade você tem, geralmente menos segurança você tem. Então, pô, eu quero ser super livre, então não vou ter um emprego formal, não vou ter um monte de coisa. Aí você não vai ter CLT, você não vai ter seu salário, você não vai ter, né, financiamento da sua casa, se você quiser fazer, mas você vai ter toda a liberdade do mundo. Ou não, eu quero uma super segurança aqui, mas você vai ter que abdicar de uma série de liberdade, né? Então, isso é um pouco do caminho filosófico aqui e um pouco da explicação também de como é que é complexo, né? Você, de fato, aplicar essa linha mais etérea da coisa, que é o que eu acredito na prática, né? Uma linha filosófica que eu sigo particularmente, mas que tem uma série de dificuldades no nosso dia a dia, né? Tem uma série de questões ali para fazer isso virar verdade, né? E aí acho que a gente estourou aí 5 minutinhos, mas o recado final, gente, independente do caminho, né? Se você vai optar pelo caminho pragmático de identificar o que te incomoda, a partir daí testar um monte de coisa e depois chegar no que funciona, ou o caminho filosófico, né? Que é, cara, a regra é não ter regras, confie no processo, né? Eu trouxe um pouco lá do Roy Amara, que é um matemático também no nosso mundo de tech aqui, para dar uma última palhinha para a gente, que esse camarada ele falava que a gente tende a superestimar o impacto de alguma coisa no curto prazo e subestimar o impacto dessa mesma coisa no longo prazo, né? E isso tem a ver com o hábito, né? Às vezes a gente acredita que um novo hábito ele vai trazer um puta impacto no primeiro mês, ele não vai trazer um puta impacto no primeiro mês, mas ao longo de 5 anos, 10 anos, 15 anos, ele traz um impacto gigantesco, né? Toda a lógica lá do Warren Buffett, né, dos investimentos é isso, né? Ele fala, cara, é consistência, um pouquinho a cada vez ali, garantindo que esse negócio evolua no futuro. Então, acho que esse era o recado final, gente. E aí eu queria abrir aí para discussões, para dúvidas, para coisas que vocês queiram debater com a gente. Se não, deixar a palavra com o Shigio aí também, se ele quiser dar mais um recadinho final. Mas vamos aí, estou com vocês. Bom, vou elogiar a aula, foi ótimo. Pô, Tiagão, que bom. Foi motivacional. Boa, valeu. Muito legal, André. Só fazendo coro aí com o Thiago. Eu vim da administração, né? Sou formado em administração, então venho num modelo mais conservador em relação à liderança, né? O que sempre até me repeliu um pouco, né? Porque eu nunca me via nesse tipo de líder. Total. Fico até feliz de saber, né? De repente eu não sou psicopata, né? Mas eu acho muito legal assim trazer essa nova visão, né? E realmente eu estou fazendo essa transição aí para parte de produtos, fico feliz em ver um outro olhar, uma outra visão, né? Principalmente quando a gente está falando de centrado no usuário, não tem como as equipes deixarem de ser centradas no humano também, né? Então, parabéns aí, adorei. Total. Animal, que bom. O que mais, gente? Mais alguém aí? Fechado, pessoal. Então, de agora para a semana que vem, a gente vai ter uma versão de papéis aqui. Então, o Pinheiro começa a aula da semana que vem. Aí a ideia é dar uma boa sedimentada aqui em algumas das coisas que a gente falou e olhar mais para a ferramenta mesmo, mais para a prática, dia a dia. E acho que é isso. Eu me despeço de vocês aqui nessa trilha de produto.